o raio Ram. Eles fizeram um esforço para acordar bem cedo quando ainda estava escuro. Eragon tremeu por causa do ar frio. Como vamos transportar a elfa? Ela não pode ficar no dorso de Saphira por muito tempo, pois vai acabar se machucando nas escamas. Saphira não pode carregar em suas garras, pois iria cansá-la e tornaria o pouso muito perigoso. Não daria certo fazer uma maca, pois seria feita em pedaços durante nossa cavalgada, e eu não quero que os cavalos fiquem mais lentos por causa do peso de mais uma pessoa. Murtagh refletiu sobre a questão enquanto selava Tornak. Se você montasse em Saphira, poderíamos prender a elfa em fogo na neve, mas teríamos o mesmo problema das feridas. Eu tenho uma solução, Saphira falou inesperadamente. Por que vocês não a amarram embaixo da minha barriga? Eu poderei me movimentar livremente e ela estará mais segura do que em qualquer outro lugar. O único perigo será se os soldados atirarem flechas em mim, mas posso voar além do alcance delas facilmente. Nenhum deles poderia ter uma ideia melhor, então adotaram a dela rapidamente. Eragon dobrou um dos cobertores dele ao meio, enrolou o corpo pequeno e delicado da elfa e levou-a até Saphira. Cobertores e roupas extras foram sacrificados para fazerem cordas compridas o bastante para envolver a cintura de Saphira. Usando essas cordas, a elfa foi presa na barriga de Saphira com as costas para dentro. Sua cabeça ficou entre as patas dianteiras de Saphira. Eragon examinou o trabalho deles com um olhar crítico. Temo que suas escamas possam cortar as cordas. Teremos de verificá-las frequentemente para ver se não estão desfiando, comentou Murtagh. Podemos ir agora? Perguntou Saphira, e Eragon repetiu a questão. Os olhos de Murtagh brilharam perigosamente, um sorriso apertado ergueu seus lábios. Olhou para trás para o caminho pelo qual vieram, onde a fumaça do acampamento dos soldados era visível, e disse: Eu sempre gostei de corridas, e agora participamos de uma que vale as nossas vidas. Murtagh pulou para cima da sela de Tornak e saiu trotando do acampamento. Eragon seguiu bem atrás, montando fogo na neve. Saphira pulou para o alto com a elfa. Ela voou baixo, perto do chão, para evitar que fosse vista pelos soldados. Desse modo, os três seguiram em direção ao sudoeste para o distante deserto Radarak. Eragon sempre olhava para trás, de olho em seus perseguidores, enquanto cavalgavam. A mente dele, repetidas vezes, se voltava para a mulher, uma elfa. Ele, de fato, havia visto uma e estava com eles. Imaginou que Horam pensaria disso. Ocorreu-lhe que se um dia voltasse a Carvajal, teria dificuldade de convencer qualquer pessoa de que todas as suas aventuras aconteceram de verdade. Durante o resto do dia, Eragon e Murtagh viajaram velozes por aquela terra, ignorando o desconforto e o cansaço. Fizeram os cavalos correrem o mais rápido que podiam, sem matá-los. Às vezes desmontavam e corriam a pé para darem descanso a Tornak e a fogo na neve. Pararam apenas 2 vezes, em ambas somente para deixar os cavalos comerem e beberem. Embora os soldados de Gilei estivessem bem atrás naquele momento, Eragon e Murtagh tinham de evitar novos soldados cada vez que passavam perto de uma cidade ou vilarejo. De algum modo, um alerta sobre eles foi dado em toda a região. Por 2 vezes quase caíram em emboscadas na trilha, só escaparam porque Saphira conseguiu farejar os soldados que estavam à frente. Depois do segundo incidente, abandonaram a trilha de vez. O crepúsculo suavizou o campo quando a noite lançou um manto preto em todo o céu. Viajaram durante toda a noite, vencendo os quilômetros de modo implacável. Nas altas horas da noite, o solo ergueu-se embaixo deles, formando colinas baixas repletas de cactos. Murtagh apontou para a frente. Há uma cidade, Borridge, a alguns quilômetros à frente, que devemos contornar. Com certeza devem ter colocado soldados a posto para ver se nos acham. Devíamos tentar passar por eles enquanto está escuro. Depois de 3 horas, viram os lampiões amarelados de Borridge. Uma teia de soldados fazia patrulha entre fogueiras acesas em volta da cidade. Eragon e Murtagh esconderam as bainhas de suas espadas e desmontaram cuidadosamente. Guiaram os cavalos através de um longo desvio em volta de Borridge, escutando atentamente para evitar tropeçarem em algum acampamento. Com a cidade atrás deles, Eragon relaxou um pouco. O amanhecer finalmente encheu o céu com um rubor delicado e esquentou o ar frio da noite. Pararam no alto de uma colina para observar a área que os cercava. O rio Rames estava à esquerda, mas também estava a 8 quilômetros à direita de onde estavam.
O rio continuava rumo ao sul por vários quilômetros e depois volvia em torno de si mesmo, formando uma volta circular estreita antes de se curvar para o oeste. Percorreram mais de 77 quilômetros em um dia. Eragon recostou-se contra o pescoço de Fogo na Neve, satisfeito com a distância que haviam percorrido. Vamos achar uma ravina ou uma depressão onde possamos dormir sossegados. Eles pararam perto de uma aglomeração de juníperos e esticaram seus cobertores embaixo deles. Safira esperou pacientemente enquanto desamarravam a elfa de sua barriga. Farei o primeiro turno da vigia e vou acordá-lo no meio da manhã, disse Murtag colocando sua espada desembainhada em cima dos joelhos. Eragon resmungou consentindo e puxou os cobertores até a altura dos ombros. O anoitecer encontrou-os cansados e sonolentos, mas determinados a continuar. Enquanto preparavam-se para partir, Safira comentou com Eragon: esta é a terceira noite desde que salvamos você em Gilê, e a elfa ainda não acordou. Eu estou preocupada. Ela não bebeu ou comeu nada durante todo esse tempo. Sei pouco sobre os elfos, mas ela está fraca. Duvido que consiga sobreviver durante muito tempo se não receber algum alimento. O que há de errado? Perguntou Murtag por cima do dorso de Tornak. A elfa, respondeu Eragon, baixando o olhar em direção a ela. Safira está preocupada porque ela não acordou nem se alimentou, e isso me perturba também. Curei suas feridas, pelo menos na superfície, mas parece que isso não fez nenhum bem a ela. Talvez o espectro tenha mexido na mente dela, sugeriu Murtag. Então precisamos ajudá-la. Murtag ajoelhou-se ao lado da mulher. Ele examinou-a com cuidado, depois balançou a cabeça e pôs-se de pé. Pelo que vi, ela está apenas dormindo. Parece que eu poderia acordá-la com uma palavra ou com um toque, porém ela continua adormecida. Esse estado de coma pode ser algo que os elfos impõem a si mesmos para fugir da dor dos ferimentos. Mas se é assim, por que ela não termina com isso? Agora não há mais perigo para ela. Mas será que ela sabe disso? Perguntou Eragon baixinho. Murtag pôs uma das mãos no ombro dele. Isso precisa esperar. Temos de partir agora ou arriscaremos perder a vantagem que ganhamos com muito esforço. Você pode cuidar dela depois quando pararmos. Só farei uma coisa antes, anunciou Eragon. Ele ensopou um pano e espremeu para que a água caísse entre os lábios perfeitos da elfa. Fez isso várias vezes e umedeceu sua testa acima das sobrancelhas uniformes e angulosas, sentindo-se estranhamente protetor. Seguiram pelas colinas, evitando os topos com medo de serem vistos por sentinelas. Safira ficou com eles do solo pelo mesmo motivo. Apesar de seu grande corpo, andava silenciosamente, somente a cauda podia ser ouvida arrastando sobre o chão como uma grande cobra azul. Finalmente o céu ficou mais claro no leste. A estrela da manhã, Aidail, apareceu quando eles chegaram à margem de uma escarpa íngreme coberta de montes de vegetação. A água rugia lá embaixo como se cortasse as pedras e fluísse entre os galhos. O Ram, disse Eragon mais alto do que o barulho. Murtag concordou com a cabeça. Isso, precisamos encontrar um lugar para cruzá-lo em segurança. Não será necessário, disse Safira. Posso atravessar todos vocês, não importa qual seja a largura do rio. Eragon ergueu o olhar para o seu corpo azul acinzentado. E quanto aos cavalos? Não podemos deixá-los para trás. Eles são pesados demais para você levantá-los. Desde que vocês não estejam montados e se eles não se debaterem muito, eu tenho certeza de que posso carregá-los. Se eu pude me desviar das flechas com 3 pessoas nas minhas costas, posso com certeza voar levando um cavalo atravessando um rio em linha reta. Acredito em você, mas só vamos tentar fazer isso se não houver outra saída. É perigoso demais. Ela desceu a barragem com dificuldade. Não podemos nos dar ao luxo de desperdiçar tempo aqui. Eragon seguiu, guiando Fogo na Neve. A escarpa acabava de repente no ramo onde o rio corria, escuro e ágil. Uma névoa branca subia das águas como sangue soltando vapor no vento. Era impossível ver o outro lado. Murtag atirou um galho na corrente e observou ser levado, sacudindo na água agitada. Você acha que a profundidade é de quanto? Perguntou Eragon. Não sei dizer, respondeu Murtag com um tom de preocupação na voz. Você pode ver a distância até o outro lado usando sua magia? Acho que não, a não ser que eu ilumine este lugar como um farol. Com um golpe de ar, Safira levantou o voo e planou alto sobre o ramo. Depois de um curto espaço de tempo, ela disse, estou na outra margem. O rio tem mais de 800 metros de largura. Vocês não podiam ter escolhido um lugar pior para atravessá-lo. O Ram fez uma curva neste ponto, que é o mais largo dele.
800 metros, exclamou Eragon. Ele falou a Murtagh sobre a oferta de Saphira para levá-los voando à outra margem. Prefiro não tentar fazer isso pelo bem dos cavalos. Tornak não está tão acostumado com Saphira quanto fogo na neve. Ele pode entrar em pânico e machucar a ambos. Peça a Saphira para procurar lugares rasos onde possamos atravessar nadando em segurança. Se não houver nenhum ponto com essas características no raio de 2 quilômetros, sem importar para que lado seja, então eu acho que ela poderia nos rebocar em uma jangada. Atendendo ao pedido de Eragon, Saphira concordou em procurar um lugar mais raso. Enquanto ela explorava, eles agacharam-se perto dos cavalos e comeram pão seco. Não demorou para Saphira voltar. Suas asas cor de violeta sussurravam no céu do começo do crepúsculo. O rio é fundo e caudaloso, tanto para cima quanto para baixo. Assim que ouviu isso, Murtagh disse: é melhor que eu vá primeiro, assim poderei cuidar dos cavalos. Ele pulou para cima da sela de Saphira. Tenha cuidado com Tornak, eu o tenho há muitos anos. Não quero que nada aconteça a ele. Depois Saphira decolou. Quando ela voltou, a elfa inconsciente já havia sido desamarrada de sua barriga. Eragon levou Tornak até Saphira, ignorando o relinchar baixo do cavalo. Saphira apoiou-se nas patas traseiras para poder agarrar o cavalo em volta da barriga com as suas patas dianteiras. Eragon olhou suas garras fantásticas e disse: espere. Ele reposicionou o cobertor da sela de Tornak, prendendo na barriga do animal, de modo a proteger a pele inferior mais macia, e fez um sinal para que Saphira prosseguisse. Tornak bufou de medo e tentou sair correndo quando as patas dianteiras de Saphira o agarraram pelos lados, mas ela o segurou com força. O cavalo arregalou os olhos de modo desesperado. O branco dos olhos serviu de mera moldura para as pupilas dilatadas. Eragon tentou acalmar Tornak ao tocar a mente dele, mas o pânico do animal resistiu ao seu toque. Antes que Tornak pudesse tentar escapar novamente, Saphira pulou rumo ao céu. As pernas traseiras dela impulsionaram com tanta força que suas garras chegaram a marcar as pedras que estavam embaixo. Suas asas fizeram uma força gigantesca, lutando para erguer a enorme carga. Por um momento parecia que ela ia cair no chão, mas com um movimento abrupto para cima, disparou no ar. Tornak relinchava de pavor, dando coices e se debatendo. O som era terrível, como de um metal chiando. Eragon xingou, imaginando se havia alguém perto bastante para ouvir. É melhor você se apressar, Saphira. Ela prestou atenção para ver se escutava alguns soldados enquanto esperava, observando a paisagem escura e procurando a luz de tochas reveladoras. Logo ouviu tal luz em uma fila de homens a cavalo, descendo um barranco a quase 5 quilômetros de distância. Quando Saphira pousou, ele levou fogo na neve até ela. O animal tolo de Murtagh estava histérico. Ele teve de prender Tornak para evitar que fugisse. Ela agarrou fogo na neve e levou-o, ignorando os protestos do cavalo. Eragon observou a partir, sentindo-se sozinho na noite. Os homens estavam a menos de 2 quilômetros de distância. Finalmente, Saphira chegou para pegá-lo e logo eles estavam novamente em terra firme, com o Harm atrás dele. Assim que os cavalos se acalmaram e suas selas foram reajustadas, eles recomeçaram sua viagem até as montanhas Beor. O ar estava repleto de cantos de pássaros que acordavam para um novo dia. Eragon adormecia até quando andava, e mal percebia que Murtagh estava com tanto sono quanto ele. Havia momentos em que nenhum deles guiava os cavalos, e era apenas a vigilância de Saphira que os mantinha no curso. Finalmente o solo ficou macio e cedia embaixo dos pés deles, forçando-os a parar. O sol estava alto no céu. O rio Harm já não era mais do que uma linha indistinta atrás deles. Eles haviam chegado ao deserto Hadarak. O deserto Hadarak, uma vasta extensão de dunas, estendia-se até o horizonte como ondas em um oceano. Golpes de vento faziam a areia dourado-avermelhada girar no ar. Árvores irregulares cresciam em pontos espalhados de solo firme que qualquer fazendeiro declararia ser inapto para plantar. Erguendo-se ao longe, havia uma linha de penhascos de cor púrpura. A desolação impressionante estava isenta de quaisquer animais, com exceção de um pássaro que planava no leve vento ocidental. Você tem certeza de que acharemos comida para os cavalos ali? Perguntou Eragon, engolindo as palavras. O ar quente e seco feria sua garganta. Está vendo aquilo? Perguntou Murtagh, apontando para os penhascos. Grama cresce em volta deles. É curta, mas resistente, e os cavalos a acharão satisfatória.
Espero que você esteja certo, disse Eragon, apertando os olhos em direção ao sol. Antes de continuarmos, vamos descansar. Meu raciocínio está tão lento quanto uma lesma e mal posso mover minhas pernas. Desamarraram a elfa de Safira, comeram e deitaram na sombra de uma duna para tirar uma soneca. Enquanto Eragon ajeitava-se na areia, Safira enrolou-se perto dele e esticou suas asas sobre eles. Este lugar é maravilhoso, disse ela. Eu poderia ficar anos aqui sem notar o tempo passando. Eragon fechou os olhos. Seria um belo lugar para voar, concordou ele sonolento. Mas não é só isso. Eu sinto como se tivesse sido feita para este deserto. Ele tem o espaço de que eu preciso, montanhas onde eu poderia me abrigar e presas camufladas que eu poderia passar dias caçando. E o calor? O frio não me incomoda, mas este calor me faz sentir viva e cheia de energia. Ela ergueu sua cabeça em direção ao céu, esticando-se satisfeita. Você gosta daqui tanto assim? Perguntou Eragon. Gosto. Então, quando tudo estiver terminado, talvez possamos voltar. Ele caiu no sono enquanto falava. Safira estava contente e murmurava baixinho enquanto ele e Murtagh descansavam. Era a manhã do quarto dia posterior à saída deles de Gilê. Já haviam percorrido cerca de 170 quilômetros. Dormiram apenas durante tempo suficiente para clarear a mente e descansar os cavalos. Nenhum soldado podia ser visto atrás deles, mas isso não os iludiu quanto a diminuírem o ritmo de seus passos. Eles sabiam que o Império continuaria procurando até que estivessem muito além do domínio do rei. Eragon disse, mensageiros devem ter levado a notícia da minha fuga para Galbatorix. Ele já deve ter alertado os Razak, que já devem estar seguindo nossos rastros agora. Vão demorar um tempo para nos alcançar, mesmo voando, mas devemos estar preparados para enfrentá-los a qualquer momento. E desta vez eles vão ver o que eu não sou tão fácil de se prender com correntes, disse Safira. Murtagh coçou o queixo. Espero que não consigam nos seguir além de Bull Ridge. O Hamr foi um modo muito eficaz de despistar quem nos perseguia. Há uma boa chance de nossos rastros não serem encontrados de novo. Devemos torcer para isso realmente, disse Eragon enquanto checava a elfa. A condição dela não havia se modificado. Ela ainda não reagia às investidas dele, mas não quero confiar na sorte agora. Os Razak podem estar nos seguindo enquanto conversamos. Ao pôr do sol, eles chegaram aos penhascos que viram de longe naquela manhã. As formações rochosas altas e imponentes elevavam-se acima deles, projetando sombras fracas. A área em volta não tinha dunas em um raio de 800 metros. O calor atacou Eragon como um golpe físico quando desmontou de fogo na neve, pisando no chão ressecado e rachado. A nuca e o rosto dele estavam queimados de sol, sua pele estava quente e ardendo. Depois de prenderem os cavalos onde pudessem mordiscar a grama esparsa, Murtagh acendeu uma fogueirinha. Quantos quilômetros você acha que percorremos? Perguntou Eragon, tirando a elfa de Safira. Eu não sei, respondeu Murtagh rispidamente. Sua pele estava vermelha como seus olhos. Ele pegou uma panela e xingou entre os dentes. Não temos água o bastante e os cavalos precisam beber. Eragon estava tão irritado quanto ele por causa do calor e da falta de umidade, mas ele conseguiu controlar seu gênio. Traga os cavalos! Safira fez um buraco para ele usando as garras, depois Eragon fechou os olhos preferindo o encantamento. Embora o solo estivesse seco, havia umidade o bastante para as plantas sobreviverem e o suficiente para ele encher o buraco várias vezes. Murtagh encheu os odres quando a água se acumulou no buraco e chegou para o lado, deixando os cavalos beberem. Os animais sedentos beberam vários litros, dando grandes goles. Eragon foi forçado a retirar o líquido cada vez mais fundo na terra para satisfazê-los. Isso exauriu suas forças até o limite. Quando os cavalos estavam finalmente saciados, ele disse a Safira, se você precisa beber, beba agora. A cabeça dela passou como uma cobra em volta dele e ela tomou 2 longos goles e nada mais. Antes de deixar a água voltar a penetrar no solo, Eragon bebeu o máximo que podia e observou os últimos pingos desaparecerem na terra. Manter a água na superfície era mais difícil do que ele esperava, mas pelo menos está dentro de minha capacidade, ponderou, lembrando com certo prazer como uma vez fez um grande esforço para erguer uma pedrinha. Estava muito frio quando acordaram no dia seguinte. A areia tinha uma tonalidade rosada sob a luz da manhã e o céu estava nebuloso, escondendo o horizonte.
O humor de Murtagh não melhorou com o sono e Eragon notou que o dele piorava rapidamente. Durante o café da manhã perguntou: "Você acha que vai demorar para sairmos do deserto?" Murtagh olhou para ele com uma expressão zangada. "Nós atravessamos apenas uma pequena parte, então só posso supor que levaremos uns 2 ou 3 dias. Mas veja como já chegamos longe. Tudo bem, talvez não demore tanto. Agora só me importa sair do radar aqui o mais rápido possível. O que estamos fazendo já é muito difícil, sem ter de tirar areia dos olhos a cada minuto." Eles acabaram de comer e Eragon foi até a elfa. Ela estava deitada como se estivesse morta, parecendo um cadáver, com exceção da sua respiração ritmada. "Onde está o seu mal?" sussurrou Eragon, tirando uma mecha de cabelo da testa da elfa. "Como você consegue dormir desse jeito e continuar viva?" A imagem dela, alerta e equilibrada na cela da prisão, ainda estava vívida em sua mente. Preocupado, ele a preparou para viajar e depois selou e montou o fogo na neve. Ao levantarem acampamento, uma linha de manchas escuras se tornou visível no horizonte, indistinta no ar nebuloso. Murtagh achava que eram colinas distantes. Eragon não estava convencido, mas não podia obter mais nenhum detalhe sobre aquilo. O problema da elfa enchia os pensamentos dele. Eragon tinha certeza de que algo devia ser feito para ajudá-la ou ela iria morrer, embora não soubesse o quê. Saphira estava tão preocupada quanto ele. Falaram sobre isso durante horas, mas nenhum deles sabia o bastante sobre cura para resolver o problema que os desafiava. Ao meio-dia pararam para um breve descanso. Quando recomeçaram a jornada, Eragon notou que a névoa havia diminuído desde a manhã e que as manchas distantes ganharam mais definição. Deixaram de ser manchas indistintas de um tom azul-púrpura e viraram montanhas grandes cobertas de florestas com traços definidos. O ar acima delas era branco, pálido, desprovido de sua tonalidade usual. Toda a cor parecia ter sido apagada de uma faixa horizontal do céu que ficava no topo das colinas e se estendia até os limites do horizonte. Olhou admirado, mas quanto mais tentava compreender aquilo, mais confuso ficava. Piscou e balançou a cabeça, pensando que devia ser alguma ilusão criada pelo ar do deserto. Contudo, quando abriu os olhos, a incongruência ainda estava lá. De fato, o branco cobria metade do céu na frente deles. Certo de que algo estava terrivelmente errado, começou a falar sobre aquilo com Murtagh e Saphira, quando de repente entendeu o que estava vendo. O que eles achavam ser colinas, na verdade, eram as bases de montanhas gigantescas com vários quilômetros de extensão. Exceto pelas densas florestas ao longo de suas regiões mais baixas, as montanhas eram cobertas inteiramente por neve e gelo. Foi isso que iludiu Eragon e o fez pensar que o céu estava branco. Inclinou o pescoço para trás, tentando ver os picos, mas não estavam visíveis. As montanhas esticavam-se subindo ao céu até desaparecerem de vista. Vales estreitos e irregulares, com reentrâncias que quase dividiam as montanhas, formavam gargantas muito fundas. Parecia uma muralha de margens irregulares, cheias de dentes, que ligava Alagaese aos céus. Elas não têm fim, pensou ele admirado. As histórias que faziam menções às montanhas Beor sempre destacavam o seu tamanho, mas ele sempre via tais comentários como simples fatores decorativos da narrativa. Contudo, naquele momento, foi forçado a reconhecer sua autenticidade. Sentindo a surpresa e admiração dele, Saphira acompanhou o olhar dele com o seu. Em poucos segundos ela reconheceu as montanhas pelo que elas eram de fato. Eu me sinto como um filhote recém-saído do ovo novamente. Comparada a elas, até eu me sinto pequena. Devemos estar perto do fim do deserto, disse Eragon. Só viajamos 2 dias e já podemos ver os limites dele e além. Saphira voava em espiral acima das dunas. De fato, mas considerando o tamanho daqueles picos, eles ainda podem estar a 250 quilômetros daqui. É difícil medir distâncias, tendo como base algo tão imenso. Elas não seriam um esconderijo perfeito para os elfos ou para os Varden? Poderiam esconder mais do que elfos e os Varden, afirmou ele. Nações inteiras poderiam viver lá em segredo, escondidas do Império. Imagine viver com aqueles gigantes pairando acima de você. Ele guiou o fogo na neve até Murtagh e apontou sorrindo. O que foi? Respondeu Murtagh, examinando o terreno. Olhe com atenção, insistiu Eragon. Murtagh olhou atentamente para o horizonte. Ele deu de ombros. O que foi? Não estou... As palavras morreram em sua boca, dando espaço para uma expressão de espanto, de queixo caído. Murtagh balançou a cabeça, balbuciando. Isso é impossível.
Fez tanta força para olhar com os olhos semicerrados que rugas se formaram em seu rosto. Balançou a cabeça de novo. Eu sabia que as montanhas Beor eram grandes, mas não que tinham esse tamanho monstruoso. Vamos torcer para que os animais que vivem lá não tenham o seu tamanho proporcional às montanhas, disse Eragon brincando. Murtagh sorriu. Será bom ter um pouco de sombra e passar algumas semanas descansando. Eu estou farto desta marcha forçada. Eu também estou cansado, admitiu Eragon, mas eu não quero parar até que a elfa esteja curada, ou então ela morrerá. Não vejo como continuar viajando poderá ajudá-la. Disse Murtagh seriamente. Uma cama será melhor para ela do que ficar pendurada debaixo de Saphira o dia todo. Eragon deu de ombros. Pode ser, quando chegarmos às montanhas, eu poderia levá-la à Surda, que não fica tão longe. Deve haver um curandeiro que possa ajudá-la. Nós com certeza não podemos. Murtagh protegeu os olhos do sol com as mãos e olhou fixamente para as montanhas Beor. Podemos falar sobre isso depois. Agora nosso objetivo é chegar até as Beor. Lá, pelo menos, os Razag terão dificuldade para nos encontrar e estaremos protegidos contra o Império. Conforme o dia passava, não parecia que as montanhas Beor ficavam mais próximas, embora a paisagem tivesse mudado drasticamente. A areia transformou-se lentamente dos grãos soltos de tom avermelhado em uma terra compacta de cor escura. Em vez das dunas havia tufos irregulares de plantas e sulcos formados no chão onde inundações ocorreram. Uma brisa fria corria o ar, proporcionando um frescor muito bem-vindo. Os cavalos pressentiram a mudança de clima e avançaram ansiosos. Quando a noite venceu o sol, os sopés das montanhas estavam a meros 5 quilômetros de distância. Hordas de gazelas corriam pelos campos luxuriantes de grama ondulante. Eragon flagrou Saphira olhando para elas de modo apetitoso. Acamparam perto de um riacho, aliviados por terem saído do cruel deserto Radarak. Um caminho revelado. Fatigados e cansados, mas com sorrisos triunfantes, sentaram em volta da fogueira, congratulando um ao outro. Saphira gritou jubilante, o que assustou os cavalos. Eragon olhou fixamente para as chamas. Estava orgulhoso por terem percorrido quase 300 quilômetros em 5 dias. Era um feito impressionante até mesmo para uma pessoa perita em montaria que trocasse de cavalos com regularidade. Estou fora do Império, era um pensamento estranho. Ele nasceu no Império, viveu a vida toda sob o domínio de Garbatóriques e perdeu seus amigos mais chegados e seus familiares para os servos do rei, e quase morreu várias vezes sob o governo dele. Agora Eragon estava livre. Ele e Saphira não precisariam mais se esquivar dos soldados, evitar cidades ou esconder quem eles eram. Era uma conquista agridoce, pois o custo foi a perda do mundo que ele tinha. Eragon olhou para as estrelas no crepúsculo. Embora o sonho de estabelecer um lar na segurança do isolamento fosse algo que o agradasse, havia testemunhado coisas estranhas em demasia, cometidas em nome de Galbatorix, desde assassinatos à escravidão para dar as costas para o Império. Agora não era apenas o seu desejo de vingança pela morte de Bronn e de Garrow que o incentivava. Como cavaleiro, era dever dele ajudar aqueles que não tinham força para resistir à opressão de Galbatorix. Com um suspiro, deixou seus pensamentos e passou a observar a elfa deitada ao lado de Saphira. A luz alaranjada do fogo deu uma aparência mais quente a seu semblante. Sombras delicadas dançavam sob as maçãs do rosto. Enquanto observava, uma ideia foi-lhe ocorrendo lentamente. Ele podia ouvir os pensamentos de pessoas e animais e se comunicar com eles do modo que quisesse, mas isso era algo que não fazia sempre, com exceção de Saphira. Lembrou-se dos conselhos de Bronn quanto a não violar a mente de alguém, a não ser que fosse absolutamente necessário. Exceto a vez em que tentou entrar na mente de Murtagh, evitava fazer isso. Naquele momento, entretanto, ele pensava se seria possível contato com a elfa em seu estado comatoso. Eu poderia descobrir nas memórias dela porque ela continua assim, mas se ela se recuperar, será que vai me perdoar por tamanha intrusão? Não importa, eu devo tentar. Ela está neste estado há quase uma semana. Sem declarar suas intenções para Murtagh ou Saphira, ajoelhou-se ao lado da elfa e colocou a palma da mão em sua testa. Eragon fechou os olhos e esticou um fio de pensamento como um dedo sondador em direção à mente da elfa. Ele a encontrou sem dificuldade. Ela não era confusa e repleta de dor como ele antecipava. Ela lúcida e límpida como uma nota de um sino de cristal. De repente, uma adaga gelada fincou-se na mente dele.
A dor explodiu atrás de seus olhos com uma profusão de cores. Retraiu-se por causa do ataque, mas notou que estava preso por uma mão de ferro incapaz de fugir. Eragon lutou o máximo que podia e usou todas as defesas que lembrava. A adaga entrou na mente dele de novo, jogou suas próprias barreiras na frente dela de modo frenético, bloqueando o ataque. A dor foi menos excruciante do que da primeira vez, mas atrapalhou sua concentração. A elfa aproveitou a oportunidade para esmagar as defesas dele sem piedade. Um cobertor sufocante apertava Eragon de todas as direções, abafando seus pensamentos. A força dominadora contraía-se lentamente, espremendo a vida para fora dele, pouco a pouco, embora ele aguentasse, relutando em desistir. A elfa apertou a mão de ferro ainda mais, como se quisesse apagá-lo como uma vela. Ele gritou desesperadamente na língua antiga. Eka, Efrikai, Shurtgal, eu sou um cavaleiro amigo. O abraço mortal não afrouxou seu aperto, mas a compressão parou e ele emanou surpresa. Um segundo depois surgiu a desconfiança, mas sabia que ela acreditaria. Ele não poderia mentir na língua antiga. Contudo, embora tenha dito que era amigo, isso não significava que não quisesse fazer mal a ela. Pelo que constava a ela, Eragon acreditava ser seu amigo, fazendo aquela afirmação ser verdadeira para ele, embora ela pudesse não considerá-lo amigo. A língua antiga tinha suas limitações, pensou Eragon, esperando que a elfa ficasse curiosa o bastante para soltá-lo. E ela ficou. A pressão diminuiu e as barreiras em volta da mente dela abaixaram-se de modo hesitante. A elfa apreensiva deixou que seus pensamentos se tocassem como dois animais selvagens que se encontravam pela primeira vez. Um calafrio correu pelo lado do corpo de Eragon. A mente dela era estranha. Parecia ser vasta e poderosa, contando com lembranças de anos inumeráveis. Pensamentos sombrios estavam fora do alcance da vista. Artefatos de sua raça fizeram-no se encolher de medo quando tocaram a mente dele. Apesar de tudo isso, as sensações brilhavam com uma melodia de beleza selvagem e pungente que expressavam a identidade dela. "Qual é o seu nome?" perguntou ele, falando na língua antiga. Sua voz tinha um tom preocupado e estava repleta de um desespero silencioso. "Eragon, e o seu?" A mente dela o atraiu mais para perto, convidando-o a submerger no toque lírico de seu sangue. Ele resistiu à convocação com dificuldade, embora o seu coração insistisse para aceitar. Pela primeira vez entendeu a atração sobrenatural dos elfos. Eram criaturas mágicas, livres das leis mortais da terra, tão diferente dos humanos quanto os dragões eram dos outros animais. "Arya, por que você fez contato comigo desta maneira? Ainda sou prisioneiro do Império?" "Não, você está livre", respondeu Eragon. Embora não soubesse muitas palavras na língua antiga, ele conseguiu dizer: "Eu estava preso em Gilê com você, mas consegui fugir e a salvei. Nos 5 dias que se passaram desde então, atravessamos o deserto Radarak e estamos acampados perto da montanha Beor. Você não se mexeu e não disse uma palavra durante todo esse tempo." "Ah, então era Gilê." Ela fez uma pausa. "Eu sei que minhas feridas foram curadas. Na ocasião eu não entendi por quê. Estava certa de que foi para me preparar para novas torturas. Agora sei que foi você." Ela acrescentou docemente: "Mesmo assim, não acordei, e você está confuso." "Isso. Durante meu cativeiro, um veneno raro, Stigna Bragna, foi dado a mim, junto com a droga para suprimir meus poderes. Todas as manhãs, o antídoto para a dose do dia anterior me era dado à força, embora eu me recusasse a tomá-lo. Sem ele, eu morreria em poucas horas. É por isso que permaneço neste transe que atravessa o progresso do Stigna Bragna, embora não possa detê-lo. Eu pensei na possibilidade de acordar e acabar com a minha vida, negando Galbatorix, mas evitei fazer isso na esperança de que você pudesse ser um aliado." A voz dela definhou fracamente. "Por quanto tempo você pode ficar assim?" perguntou Eragon. "Durante várias semanas, mas temo que não tenho tanto tempo." "Esta dormência não pode evitar a morte para sempre. Eu posso sentir o veneno nas minhas veias agora. A não ser que eu receba o antídoto, sucumbirei ao veneno em 3 ou 4 dias. Onde o antídoto pode ser encontrado? Ele existe em apenas 2 lugares fora do Império, com o meu povo e com os Varden. Entretanto, meu lar está além do alcance de alguém montado em um dragão. E quanto aos Varden, poderíamos levá-la direto para eles, mas não sabemos onde estão. Eu direi a você se der a sua palavra de que nunca revelará a localização deles para Galbatorix ou para qualquer pessoa que o sirva."
Além disso, deve jurar que não vai me enganar de maneira alguma e que não pretende fazer mal aos elfos, aos anões, aos Varden ou à raça dos dragões. O que Arya pediu tinha sido muito simples se eles não estivessem conversando na língua antiga. Eragon sabia que ela queria juramentos mais comprometedores do que a vida em si. Uma vez feitos, nunca poderiam ser quebrados. E isso pesou grandemente nele, enquanto de modo solene dava sua palavra concordando com a promessa. Entendido, uma série de imagens estonteantes apareceram de repente na mente dele. Ele viu a si mesmo cavalgando ao longo das montanhas Beor, viajando muitos quilômetros rumo ao leste. Eragon fez o melhor possível para se lembrar da rota, enquanto montanhas escarpadas e colinas passavam depressa. Agora rumava ao sul, ainda acompanhando as montanhas. Depois tudo virou de repente quando entrou em um vale estreito e sinuoso. Ele serpenteava entre as montanhas até a base de uma cachoeira espumante que desaguava em um lago profundo. As imagens pararam. É longe, disse Arya, mas não deixe que a distância o desanime. Quando você chegar ao lago Cochamerna, no final do rio Dente de Urso, pegue uma pedra, bata no penhasco perto da cachoeira e grite: Aí, Varden, Arbu, Shungas, Gatavanta. Você será admitido. Você será desafiado, mas não vacile, por mais perigoso que pareça. O que eles devem dar a você como antídoto para o veneno? Perguntou ele. A voz dela tremeu, mas depois recuperou suas forças. Diga a eles para me darem o néctar de Túnivor. Agora você deve me deixar. Eu já gastei energia demais. Não fale comigo de novo, a não ser que não haja esperança de chegar até os Varden. Se for o caso, há informações que devo passar a você para que os Varden possam sobreviver. Adeus, Eragon, cavaleiro de dragões. Minha vida está em suas mãos. A Arya rompeu o contato. A força sobrenatural que ecoava durante a ligação que eles mantiveram desapareceu. Eragon respirou fundo, tremendo, e fez força para abrir os olhos. Murtag e Saphira estavam perto dele, um de cada lado, observando preocupados. Você está bem? Perguntou Murtag. Você está ajoelhado aí há uns 15 minutos. Estou? Perguntou Eragon piscando. Está, e fazendo caretas como um gárgula sentindo dor, comentou Saphira secamente. Eragon ficou em pé, fazendo uma expressão de dor no rosto quando seus joelhos dormentes se esticaram. Eu falei com Arya. Murtag franziu o rosto de modo inquisitivo, como se questionasse se Eragon tinha ficado maluco. Mas Eragon explicou. A elfa, esse é o nome dela. E o que a está molestando? Perguntou Saphira impaciente. Eragon contou a eles rapidamente a conversa que teve com a mulher. A que distância estão os Varden? Perguntou Murtag. Não tenho muita certeza, confessou Eragon. Pelo que ela me mostrou, eu acho que estão mais longe do que daqui até Gilê. E devemos cobrir essa distância em 3 ou 4 dias? Perguntou Murtag zangado. Levamos 5 longos dias para chegar aqui. O que você quer fazer? Matar os cavalos? Eles estão extremamente cansados. Mas se não fizermos nada, ela morrerá. Se for demais para os cavalos, Saphira pode voar comigo e com Arya. Pelo menos chegaremos até os Varden a tempo. Você pode nos encontrar depois de alguns dias. Murtag resmungou e cruzou os braços. É claro, Murtag, o burro de carga. Murtag, o tratador de cavalos. Eu devia lembrar que hoje em dia só sirvo para isso. Ah, e não vamos esquecer que todos os soldados do Império estão me procurando porque você não conseguiu se defender e eu tive de sair e salvar você. Isso, acho que seguirei suas instruções e vou levar os cavalos atrás de você como um bom servo obediente. Eragon ficou surpreso com o veneno repentino na voz de Murtag. O que há de errado com você? Eu sou grato pelo que fez. Não há motivo para ficar zangado comigo. Eu não pedi para que você me acompanhasse ou para me salvar em Gilê. A escolha foi sua. Eu não o forcei a fazer nada. Ah, abertamente não. O que mais eu poderia fazer além de ajudá-lo contra os Razag? E depois em Gilê, como eu poderia abandoná-lo e ficar com a consciência tranquila? O seu problema, disse Murtag cutucando o peito de Eragon, é que você é tão indefeso que força todo mundo a tomar conta de você. As palavras feriram o orgulho de Eragon, que reconheceu um pouco de verdade nelas. Não toque em mim, disse entre os dentes. Murtag riu, havia um tom ríspido na voz dele. Se não, o quê? Vai me dar um soco? Você não vai conseguir atingir nenhuma parede de tijolos. Ele empurrou Eragon de novo, mas Eragon agarrou o braço dele e o atingiu no estômago. Eu o avisei, não me toque. Murtag se curvou xingando. Depois gritou e jogou-se para cima de Eragon. Caíram embolados, braços e pernas socando um ao outro.
Eragon deu um chute em direção ao lado direito do quadril de Murtagh, errou e acertou de leve na fogueira. Fagulhas e brasas incandescentes voaram pelos ares. Lutaram no chão, um tentando ganhar vantagem sobre o outro. Eragon conseguiu colocar o pé embaixo do peito de Murtagh e empurrou com força. Murtagh voou por cima da cabeça de Eragon, caindo estatelado de costas, produzindo um forte baque. A respiração de Murtagh falhou. Rolou com rigor e se pôs em pé, depois girou para ficar de frente para Eragon, ofegando muito. Partiram um para cima do outro mais uma vez. A cauda de Saphira chicoteou entre eles, acompanhada por um rugido ensurdecedor. Eragon ignorou e tentou pular por cima da cauda, mas uma pata cheia de garras o pegou em pleno ar e o jogou no chão. Basta! Ele inutilmente tentou tirar a musculosa pata de Saphira de cima do seu peito e viu que Murtagh estava preso da mesma maneira. Saphira rugiu de novo, estalando as mandíbulas. Jogou a cabeça para cima de Eragon e olhou fixamente para ele. Logo você, lutando como um cão faminto por um pedaço de carne, o que Bronn diria? Eragon sentiu seu rosto ficar vermelho e desviou seu olhar. Ele sabia o que Bronn diria. Saphira manteve os dois no chão, esperando que se acalmassem, e disse para Eragon enfaticamente: agora, se não quiser passar a noite embaixo do meu pé, pergunte educadamente a Murtagh o que está incomodando. Serpenteou sua cabeça até Murtagh e olhou para ele com o seu olho azul impassível. E diga a ele que não tolerarei insultos de nenhum de vocês. Você não vai nos deixar ficar em pé, reclamou Eragon. Não. Relutante, Eragon virou a cabeça em direção a Murtagh, sentindo o gosto de sangue no canto da boca. Murtagh evitou o olhar dele e olhou para o céu. Então ela vai nos soltar? Não, a não ser que conversemos. Ela quer que eu lhe pergunte qual é realmente o problema, disse Eragon sem jeito. Saphira rosnou de modo afirmativo e continuou a olhar fixamente para Murtagh. Era impossível para ele escapar do olhar penetrante dela. Finalmente deu de ombros e balbuciou algo entre os dentes. As garras de Saphira apertaram o peito dele e sua cauda assoviava no ar. Murtagh lançou para ela um olhar zangado e disse mais alto, relutante: eu já disse antes, eu não quero ir até os Varden. Eragon franziu o rosto. Então esse era o problema. Você não quer ou você não pode ir? Murtagh tentou se livrar da pata de Saphira com um empurrão, depois desistiu xingando. Eu não quero. Eles vão esperar coisas de mim que eu não posso fazer. Você roubou algo deles? Queria que fosse tão simples assim. Eragon girou os olhos irritado. Então, o que houve? Você matou alguém importante ou dormiu com a mulher errada? Não, eu nasci, disse Murtagh enigmaticamente. Ele empurrou Saphira de novo. Desta vez ela soltou os dois. Eles ficaram em pé sob os olhares atentos dela e limparam a terra das costas. Você está evitando a pergunta, disse Eragon, tocando de leve seu lábio cortado. E daí? Disparou Murtagh enquanto andava pesadamente até os limites do acampamento. Depois de um minuto ele suspirou. Não importa porque estou nessa situação delicada, mas posso dizer que os Varden não me dariam as boas-vindas, mesmo que eu chegasse com a cabeça do rei em uma bandeja. Eles até poderiam me cumprimentar e me deixar participar de um de seus conselhos, mas confiar em mim? Nunca. E se eu chegasse sob circunstâncias menos fortuitas como as atuais, seria bem provável que eles me colocassem presos a ferro. Você não vai me contar o porquê disso tudo? Perguntou Eragon. Eu também já fiz coisas das quais não me orgulho, então também sei que passarei pelo julgamento deles. Murtagh balançou a cabeça lentamente, os seus olhos brilhavam. Não é nada disso, eu não fiz nada que mereça tal tratamento, embora seria mais fácil se fosse assim. Não, o meu único erro é existir, em primeiro lugar. Parou e respirou fundo trêmulo. Sabe, meu pai... Um sibilo abrupto de Saphira o interrompeu de repente. Olhem. Eles seguiram o olhar dela em direção ao oeste. O rosto de Murtagh ficou branco. Monstros acima e abaixo. A uns 5 quilômetros ou mais de distância, paralela à cadeia de montanhas, havia uma fila de silhuetas marchando para o leste. A fileira de soldados, que contava com centenas de homens, esticava-se por quase 2 quilômetros. A poeira subia dos seus calcanhares. Suas armas brilhavam na luz que enfraquecia. Um porta-estandarte ia à frente deles em uma carruagem negra, mantendo erguido um estandarte vermelho. É o Império, disse Eragon cansado. Eles nos acharam de alguma maneira. Saphira esticou a cabeça acima dos ombros dele e olhou fixamente para os soldados. Mas são Urgaus, não são humanos, disse Murtagh.
Como você sabe? Murtag apontou para o estandarte. A bandeira ostenta o símbolo pessoal de um líder Urgal. Ele é um bruto impiedoso, dado a atos violentos e a insanidade. Você já o encontrou? Murtag apertou os olhos, uma vez brevemente. Ainda tenho cicatrizes desse encontro. Esses Urgals podem não ter sido enviados aqui à nossa procura, mas tenho certeza de que já fomos avistados e de que eles nos seguirão. O líder não é do tipo que deixaria um dragão escapar das suas garras, especialmente se ele ouviu falar sobre o que aconteceu em Gilê. Eragon correu até a fogueira e cobriu-a com terra. Precisamos fugir. Você não quer ir até os Varden, mas eu preciso levar a Arya até eles antes que ela morra. Vamos firmar esse compromisso. Venha comigo até chegarmos ao lago Cote na Merna. Depois você seguirá o seu caminho. Murtag hesitou. Eragon acrescentou rapidamente. Se você partir agora, estando ao alcance da vista dos monstros, eles vão segui-lo. E depois como você ficará? Vai enfrentá-lo sozinho? Tudo bem, disse Murtag, jogando seus alforjes sobre os flancos de Tornak. Mas quando chegarmos perto dos Varden, eu partirei. Eragon queria interromper Murtag ainda mais, porém não com os Urgal tão perto. Juntou seus pertences e selou fogo na neve. Saphira bateu asas e decolou depressa, voando em círculos acima deles. Montou guarda sobre Murtag e Eragon enquanto eles levantavam o acampamento. Para qual direção devo voar? Perguntou. Para o leste, acompanhando as Beor. Contendo as asas, Saphira subiu em uma corrente ascendente e flutuou em uma coluna de ar quente, pairando no céu acima dos cavalos. Imagino por que os Urgals estão aqui. Talvez tenham sido enviados para atacar os Varden. Então devemos tentar alertá-los, disse ele, guiando fogo na neve por entre obstáculos pouco visíveis. Conforme a noite avançava, os Urgals desapareciam na penumbra atrás deles. Um conflito de desejos. Quando a manhã chegou, a bochecha de Eragon estava irritada por ter sido friccionada contra o pescoço de fogo na neve, e ele estava dolorido devido à sua luta com Murtag. Eles dormiram alternadamente nas celas durante toda a noite. Isso permitiu que se distanciassem da tropa dos Urgals, mas nenhum dos dois podia determinar a vantagem que tinham obtido. Os cavalos estavam exaustos a ponto de quererem parar, mas ainda assim mantiveram um passo implacável. Entretanto, se isso era o bastante para escapar, dependia de quão os monstros estavam sossegados e se os cavalos de Murtag e Eragon conseguiriam sobreviver. As montanhas Beor lançavam grande sombra sobre a terra, roubando o calor do sol. Ao norte estava o deserto Radarak, uma fina faixa branca tão brilhante quanto a neve ao meio-dia. Eu preciso comer, disse Saphira. Já se passaram dias desde a última vez em que cacei. A fome está moendo minhas entranhas. Se eu começar agora, poderei pegar alguns daqueles veados para fazer uma boquinha. Eragon riu por causa do exagero dela. Se você precisar ir, vá, mas deixe a Arya aqui. Serei rápida. Ele desamarrou a elfa da barriga do dragão e a transferiu para a cela de fogo na neve. Saphira voou para longe, desaparecendo em direção às montanhas. Eragon correu ao lado dos cavalos, perto bastante de fogo na neve, para evitar que Arya caísse. Nem ele nem Murtag quebraram o silêncio. A briga de ontem não parecia tão importante por causa dos Urgals, mas os hematomas continuavam presentes. Saphira conseguiu caçar em 1 hora e notificou Eragon sobre seu sucesso. Eragon ficou feliz porque ela voltaria logo. Sua ausência o deixava nervoso. Pararam em um lago para deixar os cavalos beberem. Eragon puxou uma folha de grama preguiçosamente, girando-a enquanto olhava fixamente para a elfa. Foi despertado abruptamente do seu devaneio pelo som característico de uma espada sendo desembainhada. Instintivamente, pegou o Zarok e virou-se em busca do inimigo. Lá estava apenas Murtag com sua longa espada a postos. Apontou para uma colina à frente deles, onde um homem alto vestindo um manto marrom estava montado em um cavalo avermelhado com uma clava na mão. Atrás dele havia um grupo de 20 homens em suas montarias. Ninguém se movia. Será que são os Varden? Perguntou Murtag. Eragon sorrateiramente preparou seu arco. Segundo Arya, eles ainda estão a muitos quilômetros de distância. Esta pode ser uma das patrulhas deles. Pressupondo que não sejam bandidos, Murtag pulou para cima de Tornak e preparou seu próprio arco. Vamos tentar deixá-los para trás? Perguntou Eragon, jogando um cobertor em cima de Arya. Os homens poderiam tê-la visto, mas Eragon esperava poder esconder o fato de que ela era uma elfa. Não adiantaria nada, disse Murtag, balançando a cabeça.
Tornak e Fogo na Neve são valentes cavalos de batalha, mas estão cansados e não são bons velocistas. Olhe, os cavalos que aqueles homens têm foram feitos para correr. Eles nos alcançariam em menos de 2 quilômetros. Além disso, podem ter algo importante a dizer. É melhor você pedir a Saphira para voltar correndo. Eragon já estava fazendo isso. Ele explicou a situação e avisou: não se mostre a não ser que seja necessário. Não estamos no Império, mas ainda não quero que ninguém saiba sobre você. Não se incomode com isso, respondeu ela. Lembre, a magia pode protegê-lo quando a velocidade e a sorte falham. Ele sentiu que ela levantou o voo e que vinha depressa em direção a eles, voando perto do chão. O bando os observava da colina. Nervosamente, Eragon agarrou Zarok. O punho envolto por cordões estava firme embaixo de sua luva. Ele disse em um tom de voz baixo: se eles nos ameaçarem, posso assustá-los com magia. Se isso não adiantar, temos Saphira. Gostaria de saber como reagiriam perante um cavaleiro. Muitas histórias foram contadas sobre o poder deles. Pode ser o bastante para evitarmos uma luta. Não conte com isso, disse Murtagh secamente. Se houver uma luta, teremos de matar vários deles para convencê-los de que não valemos o risco. Seu rosto exibiu uma expressão controlada e impassível. O homem no cavalo avermelhado fez um sinal com sua clava, mandando seu grupo a meio galope em direção a eles. Os homens balançavam lanças acima da cabeça, gritando entusiasmados conforme se aproximavam. Bainhas de espadas surradas pendiam de suas cintas. As suas armas eram enferrujadas e manchadas. 4 deles apontaram flechas para Eragon e Murtagh. O líder girou sua clava no ar e seus homens responderam com gritos enquanto circundavam Eragon e Murtagh de modo selvagem. Os lábios de Eragon contorciam-se. Quase lançou uma explosão de magia no meio deles, mas achou melhor se conter. Ainda não sabemos o que eles querem, lembrou a si mesmo, segurando sua apreensão crescente. No momento em que Eragon e Murtagh estavam completamente cercados, o líder puxou as rédeas de seu cavalo. Cruzou os braços e olhou para eles de modo crítico. Ele levantou suas sobrancelhas. Bem, estes são melhores do que as porcarias que encontramos. Pelo menos desta vez são saudáveis, e nem tivemos de atirar neles. Greg vai ficar satisfeito. Os homens riram. Ao ouvir essas palavras, uma sensação de agonia encheu o peito de Eragon. Uma suspeita rondava a mente dele. Saphira. Vocês dois, disse o líder, dirigindo-se para Eragon e Murtagh, seria bom que abaixassem suas armas, pois assim evitarão virar alvos vivos para as flechas dos meus homens. Os arqueiros sorriam de modo sugestivo. Os homens riram de novo. O único movimento de Murtagh foi girar sua espada. Quem são vocês e o que querem? Somos homens livres viajando por esta terra. Vocês não têm o direito de nos deter. Oh, eu tenho o meu direito sim, disse o homem com desdém. E quanto ao meu nome, escravos não chamam seus senhores desse modo, a não ser que queiram apanhar. Eragon xingou baixinho, traficantes de escravos. Ele lembrou-se claramente das pessoas que viu sendo leiloadas em Drasleona. A raiva ferveu dentro dele. Olhou fixamente para os homens que o cercavam com ódio e desgosto renovados. As linhas de expressão destacaram-se no rosto do líder. Soltem suas espadas e rendam-se. Os traficantes de escravos ficaram tensos, olhando para eles com olhares frios, quando nem Eragon nem Murtagh baixaram suas armas. A palma da mão de Eragon formigava. Ouviu um ruído vindo por trás, depois um xingamento alto. Espantado, virou-se. Um dos traficantes tinha puxado o cobertor de cima de Arya, revelando o rosto dela. Ele olhou boquiaberto e berrou. Thorkenbrand, esta aqui é da raça dos elfos. Os homens agitaram-se surpresos, enquanto o líder deu esporeadas no seu cavalo para chegar até Fogo na Neve. Olhou para baixo na direção de Arya e assoviou. Bom, quanto ela deve valer? Perguntou alguém. Thorkenbrand ficou em silêncio por um momento, depois abriu as mãos e disse. No mínimo, fortunas em cima de fortunas. O Império pagará uma montanha de ouro por ela. Os traficantes de escravos gritaram animados e bateram uns nas costas dos outros. Um rugido encheu a mente de Eragon quando Saphira apareceu de repente ao longe. Ataque agora! Gritou ele. Mas deixe que eles fujam se saírem correndo. Ela fechou as asas imediatamente e mergulhou para o chão. Eragon chamou a atenção de Murtagh com um sinal repentino. Murtagh entendeu a dica. Ele bateu violentamente com o cotovelo no rosto do traficante, jogando o homem para fora de seu cavalo e golpeou Tornak com os calcanhares. Jogando sua crina para trás, o cavalo deu um pulo para frente, girou depressa e recuou.
Murtag brandiu sua espada enquanto Tornak voltava à sua posição normal, enfiando os cascos das patas dianteiras nas costas do traficante caído. O homem gritou. Antes que os outros traficantes de escravos pudessem reagir, Eragon saiu do meio da confusão e ergueu as mãos invocando palavras da língua antiga. Um globo de fogo azul índigo bateu no chão no meio da briga, explodindo em milhares de gotas derretidas e se dissipando como orvalho aquecido pelo sol. Um segundo depois, Saphira caiu dos céus, pousando ao lado dele. Ela abriu largamente a boca, exibindo suas presas enormes, e rugiu alto. Pasmem, gritou Eragon mais alto do que o furor. Eu sou um cavaleiro. Ele ergueu Zarok acima da cabeça. A lâmina vermelha brilhava sob a luz do sol e a apontou para os traficantes. Fujam se quiserem viver. Os homens gritavam de modo incoerente e bateram uns nos outros por causa da pressa para fugir. Na confusão, Torquembrand foi atingido na testa por um bastão. Ele caiu no chão abalado. Os homens ignoraram o seu líder caído e fugiram correndo, fazendo alarde, lançando olhares temerosos para Saphira. Torquembrand lutou para ficar de joelhos. O sangue escorria em sua testa, espalhando-se sobre a face como ramificações vermelhas. Murtag desmontou e dirigiu-se até ele com passos largos e espada em punho. Torquembrand ergueu fracamente seu braço como se fosse repelir um golpe. Murtag olhou friamente para ele e lançou sua espada em direção ao pescoço de Torquembrand. Não, gritou Eragon, mas era tarde demais. O tronco decapitado de Torquembrand despencou no chão, levantando um monte de poeira. A cabeça dele aterrissou, produzindo um baque seco. Eragon correu até Murtag, a mandíbula dele se agitava furiosamente. Você ficou maluco? Gritou Eragon enfurecido. Por que o matou? Murtag limpou sua espada no colete de Torquembrand. O aço deixou uma mancha escura. Não entendo por que ficou tão contrariado. Contrariado, explodiu Eragon. Estou muito mais do que isso. Não lhe ocorreu que poderíamos deixá-lo aqui e seguir o nosso caminho? Não, em vez disso você se transformou em um carrasco e arrancou a cabeça dele. O homem estava indefeso. Murtag ficou perplexo com a raiva de Eragon. Bem, não podíamos deixar que ele ficasse por perto, ele era perigoso. Os outros fugiram. Sem um cavalo ele não conseguiria chegar longe. Eu não queria que os Urgaus o achassem e descobrissem sobre a área. Então eu achei que seria... Mas matá-lo, interrompeu Eragon. Saphira, curiosa, cheirava a cabeça de Torquembrand. Ela abriu a boca levemente, como se fosse mordê-la, mas pensou 2 vezes e foi vagueando para o lado de Eragon. Só estou tentando me manter vivo, afirmou Murtag. A vida de nenhum estranho é mais importante do que a minha. Mas você não pode praticar atos de violência injustificados. Onde está a sua empatia? Protestou Eragon apontando para a cabeça. Empatia, empatia. Que empatia posso ter para com os meus inimigos? Devo hesitar quanto a me defender porque isso poderá causar dor a outra pessoa? Se fosse assim, eu já teria morrido há muitos anos. Você deve estar disposto a proteger a si mesmo e as coisas às quais dá valor, não importa a que custo. Eragon enfiou Zarok com toda a força em sua bainha, balançando a cabeça freneticamente. Você pode justificar qualquer atrocidade com esse argumento. Você acha que eu gosto disso? Gritou Murtag. Minha vida é ameaçada desde o dia em que nasci. Todas as horas que passei acordado foram gastas evitando perigo, de uma forma ou de outra. E o sono nunca vem fácil, porque sempre me preocupo se viverei para ver outro amanhecer. Se houve algum momento em que me senti seguro, foi dentro do ventre da minha mãe, embora nem lá estivesse a salvo. Você não entende. Se vivesse com esse medo, teria aprendido a mesma lição que aprendi. Não corra riscos. Ele apontou para o corpo de Torquembrand. Ele era um risco que eu eliminei. Recuso a me arrepender e não me atormentarei pelo que está feito e superado. Eragon projetou seu rosto em direção ao de Murtag. Ainda assim, você não fez o certo. Ele prendeu a Arya em Saphira e montou em fogo na neve. Vamos, Murtag contornou com Tornak o corpo de Torquembrand, caindo de frente na terra manchada de sangue. Cavalgaram uma velocidade que Eragon achava ser impossível 1 semana atrás. Os quilômetros desmanchavam-se perante eles como se houvesse asas presas em seus pés. Seguiram rumo ao sul entre os 2 braços abertos das montanhas Beor. Tais braços pareciam pinças prestes a se fecharem. As extremidades deles ficavam a 1 dia de distância uma da outra. Contudo, a distância parecia ser menor devido ao tamanho das montanhas. Era como se eles estivessem em um vale feito para gigantes.
Quando pararam naquele dia, Eragon e Murtagh jantaram em silêncio, recusando-se a desviar o olhar da comida. Depois de comerem, Eragon disse de forma sucinta: "Farei o primeiro turno da vigia." Murtagh concordou com a cabeça e deitou em seus cobertores de costa para Eragon. "Você quer conversar?" perguntou Saphira. "Agora não", resmungou Eragon. "Eu preciso de algum tempo para pensar. Eu estou confusa." Ela retirou-se da mente dele com um toque suave, com um sussurro. "Eu amo você, pequenino." "E eu amo você", disse ele. Ela enrolou-se, formando uma bola ao lado dele, emprestando-lhe seu calor. Ele ficou sentado, imóvel no escuro, lutando com sua inquietação. Voo pelo vale. De manhã, Saphira levantou o voo com Eragon e Arya. Eragon queria ficar longe de Murtagh por um tempo. Ele tremia, ajustando suas roupas, deixando-as mais apertadas. Parecia que ia nevar. Saphira acendeu preguiçosamente em uma corrente e perguntou: "Em que você está pensando?" Eragon contemplava as montanhas Beor, que se elevavam muito acima deles, embora Saphira estivesse voando bem alto. "Ontem aquilo foi assassinato, eu não tenho outra palavra para isso." Saphira virou para a esquerda. Foi um ato impetuoso de mau julgamento, mas Murtagh tentou fazer o certo. Os homens que compram e vendem outros humanos merecem todo tipo de infortúnio que cair sobre eles. Se não estivéssemos comprometidos em ajudar a Arya, eu caçaria todos aqueles traficantes de escravos e os faria em pedaços. "Certo", disse Eragon pesaroso, mas Thorqbrand estava indefeso, não podia se proteger ou fugir. Um instante a mais e ele provavelmente teria se rendido. Murtagh não deu a ele essa chance. Se Thorqbrand estivesse pelo menos em condição de lutar, não teria sido tão ruim. Eragon, mesmo se Thorqbrand tivesse lutado, o resultado teria sido o mesmo. Você sabe tão bem quanto eu que poucos podem se igualar a você e a Murtagh no manejo da espada. Thorqbrand teria morrido de qualquer maneira, embora você ache que teria sido mais justo ou honroso em um duelo, mesmo que ele não estivesse em iguais condições. "Eu não sei o que é certo", admitiu Eragon agoniado. "Não há resposta que faça sentido." "Às vezes", disse Saphira docemente, "não existem respostas. Aprenda o que puder sobre Murtagh com isso. Depois perdoe. Se não puder perdoar, pelo menos esqueça, pois eles não desejam fazer mal, mesmo que o ato tenha sido imprudente. A sua cabeça continua no lugar, não é?" Franzindo o rosto, Eragon ajeitou-se na sala. Sacudiu o corpo como um cavalo tentando se livrar de uma mosca e verificou a posição de Murtagh por cima do ombro de Saphira. Uma mancha colorida atrás da nota que percorreram chamou a atenção dele. Os Urgaus estavam acampados perto do leito de um riacho que eles haviam atravessado no final do dia anterior. As batidas do coração de Eragon aceleraram. Como os Urgaus, mesmo estando a pé, conseguiram se aproximar tanto deles? Saphira também viu os monstros e fechou as asas, deixando-as perto do corpo, e iniciou um mergulho de nariz, cortando ar. "Acho que eles não nos viram", disse ela. Eragon esperava que não tivessem visto. Olhou com os olhos semicerrados contra o vento forte quando ela aumentou o ângulo do mergulho. "O líder deve estar impondo a eles um passo rápido demais", disse ele. Talvez todos eles morram de cansaço." Quando eles pousaram, Murtagh perguntou rispidamente: "O que houve agora?" "Os Urgaus estão nos alcançando", disse Eragon, e ele apontou para o acampamento. "Quanto ainda temos que percorrer?" perguntou Murtagh, colocando suas mãos contra o céu, contando as horas até o pôr do sol. "Normalmente, eu acho que uns 5 dias. Na velocidade em que estamos viajando, só uns 3. Mas se não chegarmos lá amanhã, os Urgaus provavelmente nos alcançarão e a Arya certamente morrerá. Ela pode aguentar mais um dia. Não podemos contar com isso", contrapôs Eragon. "O único modo de chegarmos aos Varden a tempo é não termos parado para nada, muito menos para dormir. É a nossa única chance." Murtagh riu amargamente. "Como espera fazer isso? Já estamos há dias sem dormir direito. A não ser que os cavaleiros sejam feitos de um material diferente de nós, pobres mortais, você deve estar tão cansado quanto eu. Percorremos uma distância impressionante, e os cavalos, caso você não tenha notado, estão a ponto de cair no chão. Outro dia nesse ritmo poderá ser fatal para todos nós." Eragon deu de ombros. "Então assim seja, nós não temos outra escolha." Murtagh contemplou as montanhas. "Eu poderia partir e deixar você ir voando na frente com Saphira, e isso forçaria os Urgaus a dividirem seu grupo e lhe daria mais chances de chegar aos Varden." "Isso seria suicídio", disse Eragon cruzando os braços. "De algum modo aqueles Urgaus andam mais rápido a pé do que nós a cavalo.
Passariam por cima de você como fariam com um veado. O único modo de evitá-los é achar abrigo com os Varden. Apesar de suas palavras, ele não tinha certeza se queria que Murtagh ficasse. Gosto dele, confessou Eragon a si mesmo, mas não tenho mais tanta certeza de que isso seja bom. Eu fugirei depois, disse Murtagh abruptamente. Quando chegarmos aos Varden, posso desaparecer por um vale lateral e seguir para a Surda, onde poderei me esconder sem chamar muita atenção. Então você vai ficar? Dormindo ou não, vou acompanhá-lo até os Varden, prometeu Murtagh. Com a determinação renovada, esforçaram-se para se distanciar dos Urgaus, embora seus perseguidores continuassem a aproximar-se de modo desagradável. À noite, os monstros estavam um terço mais perto do que estavam de manhã. Conforme a fadiga corroía as forças dele e de Murtagh, eles dormiam se revezando em cima dos cavalos, e quem ficava acordado levava os cavalos na direção certa. Eragon confiou cegamente nas lembranças de Arya para guiá-los. Devido à natureza estranha da mente dela, às vezes ele errava a rota ao custo de um precioso tempo. Gradualmente seguiram rumo ao sopé do braço leste das montanhas, à procura do vale que os levaria até os Varden. A meia-noite chegou e passou sem dar nenhum sinal deles. Quando o sol voltou, ficaram satisfeitos ao ver que os Urgaus tinham ficado bem atrás. Este é o último dia, disse Eragon, dando um grande bocejo. Se não estivermos bem próximos dos Varden até o meio-dia, eu voarei na frente com Arya. Aí estará livre para ir aonde quiser, mas terá de levar fogo na neve junto. Eu não poderei voltar para pegá-lo. Talvez isso não seja necessário, ainda podemos chegar lá a tempo, disse Murtagh. Ele esfregou o cabo de sua espada. Eragon deu de ombros. Podemos. Ele foi até Arya e colocou a mão em sua fronte. Estava úmida e perigosamente quente. Seus olhos mexiam-se de modo inquieto embaixo das pálpebras, como se estivesse tendo um pesadelo. Eragon colocou um pano úmido em sua testa, desejando poder fazer mais. No fim da manhã, depois que circundaram uma montanha particularmente extensa, Eragon viu um vale estreito espremido no lado oposto ao deles. Era tão restrito que poderia passar despercebido facilmente. O rio Dente de Urso, que Arya havia mencionado, fluía dele e fazia a volta negligentemente sobre a terra. Sorriu aliviado, era para onde eles deviam ir. Ao olhar para trás, Eragon ficou alarmado quando viu que a distância entre eles e os Urgal havia diminuído para um pouco menos de 5 quilômetros. Apontou o vale para Murtagh. Se pudermos entrar ali sem sermos vistos, talvez possamos confundi-los. Murtagh estava cético. Vale a pena tentar, mas eles nos seguiram com facilidade até agora. Ao se aproximarem do vale, passaram embaixo dos galhos embaraçados da floresta das montanhas Beor. As árvores eram altas, com cascas rachadas e quase negras, com folhas foscas da mesma cor e raízes nodosas que brotavam do solo como joelhos expostos. Pinhas e sementes enchiam da terra, cada uma do tamanho da cabeça de um cavalo. Esquilos de pele escura rangiam os dentes na copa das árvores e olhos brilhavam nos buracos que havia nos troncos. Barbas esverdeadas de acônitos embaralhados pendiam dos galhos retorcidos. A floresta fez Eragon se sentir intranquilo, os pelos em sua nuca ficaram eriçados. Havia algo hostil no ar, como se as árvores percebessem a intrusão deles. Elas são muito velhas, disse Saphira, tocando um tronco com o nariz. São mesmo, concordou Eragon, mas não são muito amigáveis. A floresta ficava mais densa conforme avançavam. A falta de espaço fez Saphira levantar voo com Arya. Sem uma trilha clara para seguir, a mata cerrada diminuiu o passo de Eragon e Murtagh. O rio Dente de Urso fazia volta perto deles, enchendo o ar com o som de água borbulhando. Um pico próximo escurecia o sol, lançando-os em um crepúsculo prematuro. Na entrada do vale, Eragon percebeu que, embora parecesse uma fenda estreita entre os picos, ele era tão largo quanto muitos vales da Espinha. Era somente o tamanho descomunal das montanhas sombreadas repletas de sulcos que faziam o vale parecer tão limitado. Cachoeiras pontilhavam suas laterais. O céu estava reduzido a uma faixa estreita lá no alto, escondido por nuvens cinzentas. Do solo úmido subia uma neblina espessa que esfriava o ar, tornando a respiração visível. Morangos silvestres espalhavam-se em cima de um tapete de musgos e samambaias, lutando pela escassa luz do sol. Brotando de pilhas de madeira que apodreciam, haviam vários cogumelos amarelos. Tudo estava em silêncio, os sons eram abafados pelo ar pesado. Saphira pousou perto deles em uma clareira, o barulho das asas foi estranhamente encoberto.
Olhou o ambiente a fazer um rápido movimento com a cabeça. Acabei de passar por um bando de pássaros que eram pretos e verdes com marcas vermelhas nas asas. Nunca vi pássaros como aqueles antes. Tudo nessas montanhas é estranho, retrucou Eragon. Você se importa se eu montar em você um pouco? Eu quero ficar de olho nos urgaus. É claro. Ele virou-se para Murtagh. Os Varden estão escondidos no final deste vale. Se corrermos, poderemos chegar lá antes do anoitecer. Murtagh bufou com as mãos apoiadas nos quadris. Como vou sair daqui? Não vejo nenhum vale se juntando a este, e os urgaus vão nos confinar em breve. Eu preciso de uma rota de fuga. Não se preocupe com isso, disse Eragon impaciente. Este é um vale comprido. É claro que deve haver uma saída mais à frente. Ele tirou a área de Saphira e colocou a mulher em cima de fogo na neve. Tome conta de área, eu vou voar com Saphira. Vou encontrá-los mais à frente. Ele pulou para cima do dorso de Saphira e prendeu a si mesmo na sela. Tenha cuidado, advertiu Murtagh. A testa dele se enrugou, depois fez um som para os cavalos partirem e voltou para a floresta. Enquanto Saphira pulava em direção ao céu, Eragon disse: Você acha que poderia voar até um daqueles picos? Talvez possamos ver o nosso destino, como também uma passagem para Murtagh. Não quero ouvi-lo reclamando durante nossa travessia do vale. Podemos tentar, concordou Saphira, mas vai ficar muito mais frio. Eu estou usando roupas quentes. Então segure-se. De repente, Saphira lançou-se para o alto, jogando-o para trás na sela. As asas dela batiam com força, impulsionando o peso deles para cima. O vale encolheu-se, virando uma fina linha verde abaixo deles. O rio Dente de Urso brilhava como prata trançada, onde a luz refletia. Subiram até a camada das nuvens. Uma umidade gelada saturava o ar. Um cobertor cinzento e disforme os envolvia, limitando a visão à distância de um braço. Eragon torcia para que não batessem em nada no meio da escuridão. Ele esticou uma de suas mãos de forma experimental, mexendo-a no ar. A água se condensou nela e correu pelo seu braço, ensopando sua manga. O borrão de uma massa cinzenta passou pela cabeça dele e Eragon viu uma pomba de relance. As suas asas batiam freneticamente. Havia uma faixa branca em volta da perna dela. Saphira jogou-se para cima do pássaro, a sua língua chicoteava, suas mandíbulas estavam abertas ao máximo. A pomba soltou um assovio alto quando os dentes afiados de Saphira produziram um estalo ao fechar a boca de repente a um fio de cabelo de distância das penas do rabo dela. Depois a pomba disparou para longe e desapareceu na neblina. O barulho de suas asas batendo freneticamente foi ficando cada vez mais fraco. Quando conseguiram subir acima das nuvens, as escamas de Saphira estavam cobertas por milhares de pingos d'água que refletiam pequenos arco-íris e que brilhavam com o azul de suas escamas. Eragon sacudiu-se para tirar água do corpo e tremeu. Ele não podia mais ver o chão, só colinas de nuvens que serpenteavam entre as montanhas. As árvores nas encostas davam lugar a densas geleiras azuis e brancas sob o sol. O brilho da neve forçou Eragon a fechar os olhos. Tentou abri-los depois de um instante, mas a luz ofuscou sua vista. Irritado, ficou olhando fixamente para seu cotovelo. Como você consegue suportar isso? Perguntou a Saphira. Meus olhos são mais fortes do que os seus, respondeu ela. Estava frio demais. A água no cabelo de Eragon congelou, dando a ele um capacete brilhante. A camisa e a calça pareciam cascas em volta de seus membros. As escamas de Saphira ficaram escorregadias por causa do gelo. Cristais gelados adornavam suas asas. Nunca tinham voado tão alto, mesmo assim os picos das montanhas ainda estavam a quilômetros acima deles. O bater de asas de Saphira foi diminuindo gradativamente e sua respiração ficou pesada. Eragon ofegava e arfava. Parecia que não havia ar suficiente. Lutando contra o pânico, ele agarrou as pontas dos espinhos do pescoço de Saphira em busca de apoio. Precisamos sair daqui, disse ele. Pontos vermelhos dançavam na frente de seus olhos. Eu não consigo respirar. Saphira parecia que não o ouvia, então ele repetiu a mensagem desta vez mais alto. Novamente não houve resposta. Ela não pode me ouvir, pensou. Ele se agitou, tendo dificuldades para pensar, depois bateu no lado do corpo dela e gritou. Vamos descer. O esforço o deixou tonto. A visão dele foi desaparecendo lentamente até tudo ficar escuro. Recuperou a consciência assim que surgiram embaixo das nuvens. Sua cabeça latejava. O que aconteceu? Perguntou ele, ajeitando-se na sela e olhando confuso ao redor. Você desmaiou, respondeu Saphira.
Ele tentou passar os dedos nos cabelos, mas parou quando sentiu os pedaços de gelo. Eu sei, mas por que você não me respondeu? Meu cérebro ficou confuso, as suas palavras não faziam sentido. Quando você perdeu a consciência, notei que havia algo errado e desci. Eu não tive que descer muito para perceber o que havia acontecido. Safira apenas sacudiu a cauda. Ele olhou com melancolia para onde os picos das montanhas naquele momento estavam escondidos pelas nuvens. Foi uma pena não termos alcançado um daqueles cumes. Bem, agora já sabemos. Só podemos sair voando deste vale pelo caminho que viemos. Por que ficamos sem ar? Como não temos muito ar aqui embaixo, mas não temos o suficiente lá em cima? Eu não sei, mas nunca mais ousarei voar tão perto do sol. Devemos nos lembrar dessa experiência. Esse conhecimento pode nos ser útil se tivermos de lutar com outro cavaleiro. Espero que isso nunca aconteça, disse Eragon. Vamos voar mais baixo agora. Já tivemos aventuras demais por um dia. Flutuaram nas suaves correntes de ar, passando de uma montanha para outra, até que Eragon viu o grupo de urgaus que havia chegado à entrada do vale. O que dá a eles tamanha velocidade e como conseguem suportar esse ritmo? Agora que estamos mais próximos, disse Safira, posso ver que esses urgaus são maiores do que os que encontramos antes. Um homem alto mal chega à altura dos ombros deles. Não sei de que terra eles vêm marchando, mas deve ser um lugar terrível para produzir tais monstros. Eragon olhou atentamente o chão lá embaixo e ele não conseguia enxergar com tantos detalhes como ela. Se eles mantiverem esse passo, alcançarão Murtagh antes de acharmos os Varden. Não perca as esperanças. A floresta pode dificultar o progresso deles. Seria possível detê-los com magia? Eragon balançou a cabeça. Detê-los não, são muitos. Ele pensou na fina camada de neblina que havia no vale e sorriu. Mas talvez eu possa atrasá-los um pouco. Ele fechou os olhos, escolheu as palavras que precisava, olhou fixamente para a névoa e proferiu. Gafum Reisa Durak. Houve uma comoção lá embaixo. Lá de cima parecia que o chão estava manando como um grande rio preguiçoso. Uma pesada faixa de neblina formou-se na frente dos urgaus e foi ficando mais densa, erguendo uma parede intimidante e escura como uma nuvem de tempestade. Os urgaus hesitaram perante ela, mas depois continuaram a avançar como um ariete demolidor que não podia ser detido. A barreira agitava-se em volta deles, tirando do alcance da vista as primeiras fileiras. O consumo da força de Eragon foi repentino e grandioso, fazendo seu coração ficar leve como de um passarinho à beira da morte. Ele arfava, seus olhos giravam. Lutou para se livrar da pressão que a magia imprimia, tentando abrir mais a brecha por onde a vida dele fluía. Com um rosnado selvagem, ele livrou-se da força da magia, desfazendo o contato. Gavinhas de magia se debatiam em sua mente como cobras decapitadas e relutantes se retraíram, agarrando-se aos resquícios das forças do rapaz. A muralha de neblina dissipou-se e a névoa foi caindo lentamente no chão como uma torre de lama que desabava. Os urgaus não foram atrasados nem um pouco. Eragon ficou caído, fraco e ofegante em cima de Safira. Foi só naquele momento que ele se lembrou de Bronn dizendo: a magia é afetada pela distância como uma flecha ou uma lança. Se tentar levantar ou mover algo que esteja a mais de 1 quilômetro de distância, isso exigirá mais energia do que se estivesse perto. Não vou me esquecer disso de novo, pensou ele com raiva. Você nunca devia ter se esquecido disso, acrescentou Safira enfaticamente. Primeiro, a terra em Gilê, agora isso. Você não prestou atenção a nada que Bronn ensinou. Se continuar assim, vai acabar se matando. Eu prestei atenção, insistiu ele esfregando o queixo, mas faz muito tempo e não tive a oportunidade de refletir sobre isso. Eu nunca usei magia à distância, então como poderia saber que era tão difícil? Ela rosnou. Agora só falta você querer ressuscitar os mortos. Não se esqueça do que Bronn disse sobre isso também. Não esqueci, disse impaciente. Safira mergulhou em direção ao chão, procurando Murtagh e os cavalos. Eragon poderia tê-la ajudado, mas mal tinha energia para se manter sentado. Safira pousou em um pequeno campo de repente e Eragon ficou intrigado ao ver os cavalos parados e Murtagh ajoelhado examinando a terra. Quando Eragon não desmontou, Murtagh foi depressa até ele e perguntou: qual é o problema? Ele parecia estar zangado, preocupado e cansado ao mesmo tempo. Eu cometi um erro, disse Eragon com sinceridade. Os urgaus entraram no vale. Tentei confundi-los, mas esqueci uma das regras da magia, o que me custou muito caro.
Fechando o rosto, Murtag gesticulou com o polegar por cima do ombro. Achei alguns rastros de lobos, mas as pegadas têm a largura das minhas mãos juntas e quase 3 centímetros de profundidade. Há animais aqui que podem ser perigosos até para você, Safira. Ele virou-se para ela. Sei que você não pode entrar na floresta, mas será que poderia ficar voando em círculos em cima de mim e dos cavalos? Isso pode manter essas feras afastadas. Caso contrário, não vai sobrar o bastante de mim para encher um dedal. Você nunca perde o senso de humor, não é, Murtag? Perguntou Eragon, e um sorriso rápido apareceu no rosto dele. Seus músculos tremiam, tornando a concentração difícil. Só na forca, Murtag esfregou os olhos. Não acredito que os mesmos Urgaus estejam nos seguindo o tempo todo. Eles precisariam ter asas para nos alcançar. Safira disse que são maiores do que todos que já vimos, comentou Eragon. Murtag xingou, apertando com força o cabo de sua espada. Está explicado. Safira, você está certa, pois esses são os Kul, a elite dos Urgaus. Eu devia ter percebido que aquele líder importante devia estar no comando deles. Eles não andam a cavalo porque os animais não aguentam o peso. Nenhum tem menos de 2,5 metros de altura e eles podem correr durante dias sem dormir e ainda assim estarão prontos para a batalha. Podem ser precisos 5 homens para matar um deles. Os Kul nunca saem de suas cavernas, exceto para guerrear, então devem estar esperando um grande massacre se saírem em um número tão grande. E podemos ficar à frente? Quem sabe, respondeu Murtag. Eles são fortes, determinados e numerosos. É possível que tenhamos de enfrentá-los. Se isso acontecer, espero que as sentinelas dos Varden estejam a postos para nos ajudar. Apesar de suas habilidades e de Safira, não somos páreos para os Kul. Eragon se moveu para a frente e para trás, hesitante. Será que pode me dar um pedaço de pão? Eu preciso comer. Murtag trouxe rapidamente um pedaço para ele. O pão estava velho e duro, mas Eragon o comeu satisfeito. Murtag examinou as paredes do vale. Havia preocupação em seus olhos. Eragon sabia que estava procurando uma saída. Haverá uma mais à frente. Claro, respondeu Murtag com um otimismo forçado, depois deu um tapa na coxa. Precisamos partir. Como está a área? Perguntou Eragon. Murtag deu de ombros. A febre aumentou. Ela está se agitando e se virando. O que poderíamos esperar? As forças dela estão se esgotando. Você devia ir voando com ela até os Varden antes que o veneno cause mais estragos. Não vou deixar você para trás, insistiu Eragon, ganhando força a cada mordida, ainda mais com os Urgaus tão perto. Murtag deu de ombros novamente. Seja como você quiser, mas estou avisando, ela não viverá se você ficar comigo. Não fale isso, insistiu Eragon, colocando-se ereto na cela de Safira. Ajude-me a salvá-la. Ainda somos capazes de fazer isso. Considere como uma vida por uma vida, um reparo pela morte de Thorkbrand. A expressão no rosto de Murtag se fechou. Eu não tenho essa dívida. Você... Ele parou quando o toque de uma trombeta ecoou pela floresta escura. Tenho mais coisas a dizer para você depois, disse brevemente, andando a passos largos em direção aos cavalos. Pegou as rédeas e saiu, lançando um olhar zangado para Eragon. Eragon fechou os olhos quando Safira decolou. Desejava estar deitado em uma cama macia e esquecer os problemas. Safira, disse ele finalmente, cobrindo as orelhas com as mãos para aquecê-las, e se nós levarmos Arya para os Varden, assim que ela estiver a salvo, podemos voltar para ajudar Murtag a sair daqui. Os Varden não deixariam, disse Safira. Pelo que consta a eles, você poderia estar voltando aos Urgaus para dar a localização do esconderijo. Não chegaremos sob as melhores circunstâncias para ganhar a confiança dele. Vão querer saber por que trouxemos um pelotão de monstros até os seus portões. Teremos de contar a verdade e esperar que eles acreditem, disse Eragon. E o que faremos se os Kul atacarem Murtag? Vamos lutar, é claro. Não permitirei que ele e Arya sejam capturados ou mortos, disse Eragon indignado. Houve um tom de sarcasmo nas palavras dela. Quanta nobreza! Oh, nós derrubaríamos vários Urgaus, você usando sua magia e sua espada, enquanto minhas armas seriam meus dentes e garras, mas seria inútil no fim. Eles são muito numerosos, não podemos derrotá-los, podemos apenas ser derrotados. O que então? Reclamou ele. Não vou abandonar Arya e Murtag ao sabor do destino. Safira agitou a cauda, a ponta produziu um assovio alto. Não estou pedindo que você faça isso.
Contudo, se atacarmos primeiro, poderemos ganhar alguma vantagem. Você enlouqueceu? Eles vão... A voz de Eragon sumiu quando ele pensou melhor. Eles não vão poder fazer nada, concluiu ele surpreso. Exatamente, disse Saphira. Podemos causar muitos danos a partir de uma altura segura. Vamos jogar pedras neles, propôs Eragon. Isso fará que eles se espalhem. Só se os crânios deles não forem duros o bastante para protegê-los. Saphira virou para a direita e rapidamente desceu até o rio Dente de Urso. Ela pegou um pedregulho de tamanho considerável com as suas garras, enquanto Eragon encheu as mãos com várias pedras do tamanho de um punho. Carregada com as pedras, Saphira planou silenciosamente até estarem sobre o exército Urgal. Agora, exclamou ela, soltando o pedregulho. Ouviu-se o barulho abafado de galhos quebrando quando os projéteis desciam pelo topo da floresta. Segundos depois, uivos ecoaram pelo vale. Eragon sorriu quando ouviu os Urgals deslocando-se desordenadamente em busca de abrigo. Vamos pegar mais munição, sugeriu, inclinando-se em cima de Saphira. Ela rosnou, concordando, e voltou ao leito do rio. Deu muito trabalho, mas conseguiram prejudicar o avanço dos Urgals, embora fosse impossível detê-los completamente. Os Urgals ganhavam terreno sempre que Saphira ia pegar mais pedras. Apesar disso, os esforços permitiram que Murtagh ficasse à frente dos soldados que avançavam. O vale ficou mais escuro com o passar das horas. Sem o sol para lhes dar calor, a mordida afiada do frio insinuou-se pelo ar e a neblina congelou-se nas árvores, cobrindo-as de branco. Os animais noturnos começaram a sair de suas tocas para espiar a partir de esconderijos sombrios os estranhos que invadiam seus domínios. Eragon continuava a examinar as montanhas, procurando uma cachoeira que significaria o final de sua jornada. Ele estava dolorosamente consciente de que cada minuto que passava colocava a área mais perto da morte. Mais rápido, sussurrava para si mesmo, observando Murtagh do alto. Antes de Saphira pegar mais pedras, ele disse, vamos descansar e ver como está a área. O dia está quase terminando e temo que o tempo de vida que lhe resta esteja reduzido a poucas horas ou minutos. A vida diária está nas mãos do destino agora. Você fez sua escolha, preferindo ficar com Murtagh. É tarde demais para mudar isso. Pare de se martirizar. Você está fazendo minhas escamas pinicarem. O melhor que podemos fazer agora é continuar bombardeando os Urgals. Eragon sabia que ela estava certa, porém suas palavras não fizeram nada para aplacar sua ansiedade. Recomeçou sua busca pela cachoeira, mas não importava o que estivesse na frente deles, estava oculto por uma imensa cadeia de montanhas. A verdadeira escuridão começou a encher o vale, acomodando-se em cima das árvores e das montanhas como uma nuvem tingida. Mesmo com sua audição aguçada e com seu faro sensível, Saphira não conseguia mais localizar os Urgals acima da densa floresta. Não havia lua para ajudá-los, levaria horas até que ela se erguesse acima das montanhas. Saphira fez uma curva longa e suave para a esquerda e planou em volta das montanhas. Eragon vagamente percebeu-as passando por eles e olhou com os olhos semicerrados quando avistou uma fina linha branca à frente. Será que é a cachoeira? Pensou. Ele olhou para o céu, que ainda ostentava a vermelhidão do pôr do sol. As silhuetas escuras das montanhas curvavam-se juntas, formando uma bacia que encerrava o vale. O fim do vale não está muito distante, exclamou apontando para as montanhas. Você acha que os Varden sabem que estamos chegando? Talvez eles enviem soldados para nos ajudar. Duvido que eles nos prestem assistência até saberem se somos amigos ou inimigos, disse Saphira enquanto dava uma guinada abrupta em direção ao solo. Estou voltando para Murtagh, devemos ficar com ele agora. Como não posso localizar os Urgals, poderíamos atacá-los de surpresa sem que nós percebêssemos. Eragon soltou os Arok em sua bainha, imaginando se estava forte o bastante para lutar. Saphira pousou à esquerda do rio Dente de Urso e agachou-se de modo cauteloso. A cachoeira rugia ao longe. Lá vem ele, disse Saphira. Eragon ficou atento para ver se ouviria o som de cascos batendo no chão. Murtagh saiu correndo da floresta, mandando os cavalos na frente. Ele os viu, mas não diminuiu o passo. Eragon desceu de Saphira com um pulo, cambaleando um pouco quando tentou acompanhar o passo de Murtagh. Atrás dele, Saphira foi para o rio para poder segui-lo sem que fosse atrasada pelas árvores. Antes que Eragon pudesse dar as notícias, Murtagh disse, eu vi que você jogou pedras com Saphira. Quanta pretensão! Os Kull pararam ou deram a volta.
Eles ainda estão atrás de nós, mas estamos quase chegando ao final do vale. Como está a Arya? Ela não morreu, disse Murtagh de modo ríspido. A respiração dele acontecia em rajadas curtas. As palavras seguintes foram enganosamente calmas, como as de um homem ocultando uma paixão ardente. Há um vale ou uma garganta à frente por onde eu possa sair. Apreensivo, Eragon tentou lembrar se havia visto alguma falha nas montanhas que o cercavam. Ele pareceu desligado do dilema de Murtagh durante um tempo. Está escuro, respondeu evasivo, abaixando-se para desviar de um galho baixo. Então posso não ter visto alguma coisa, mas não há... Murtagh xingou explosivamente e parou de repente, puxando com força as rédeas dos cavalos até que parassem também. Você está dizendo que o único lugar onde eu posso ir é direto para os Varden? É, mas continue correndo. Os Urgaus estão quase nos alcançando. Não, reagiu Murtagh zangado. Ele cutucou com o dedo o peito de Eragon. Eu o avisei de que não iria até os Varden, mas você foi em frente e me deixou preso entre a cruz e a espada. Quem viu as imagens da elfa foi você. Por que não me disse que era um beco sem saída? Eragon irritou-se por causa do ataque e retrucou. Eu só sabia onde tínhamos de ir e não o que havia no caminho. Não me culpe por você ter optado por nos acompanhar. Murtagh resmungava furiosamente entre os dentes quando se virou de repente. Tudo o que Eragon conseguia ver dele era uma figura imóvel e curvada. Seus próprios ombros estavam tensos e uma veia latejava no lado de seu pescoço. Ele pôs as mãos na cintura, sua impaciência aumentava. Por que vocês pararam? Perguntou Saphira alarmada. Não me distraia, disse Eragon, e voltando-se para Murtagh, perguntou: qual é o seu problema com os Varden? Que coisa tão terrível é essa que você mantém escondida até agora? Você prefere lutar contra o escudo que revela? Quantas vezes teremos de passar por isso até você confiar em mim? Houve um longo silêncio. Os Urgaus, lembrou Saphira nervosa. Eu sei, disse Eragon tentando se conter, mas precisamos resolver isso. Depressa, depressa. Murtagh, disse Eragon em tom sério, a não ser que você queira morrer, devemos ir até os Varden. Não me deixe entrar nos domínios deles sem saber como reagirão ao ver você. Já é algo perigoso demais, sem surpresas desnecessárias. Finalmente Murtagh se virou para Eragon. A respiração dele estava curta e rápida, como a de um lobo encurralado. Ele fez uma pausa e disse com uma voz agoniada: você tem o direito de saber. Eu sou o filho de Morzan, o primeiro e o último dos renegados. Os dois lados de um dilema. Eragon ficou emudecido. A surpresa rugia em sua mente enquanto tentava rejeitar as palavras de Murtagh. Os renegados nunca tiveram filhos, muito menos Morzan. Morzan, o homem que entregou os cavaleiros para Galbatorix e que foi o servo favorito do rei pelo resto da vida. Será que isso é verdade? O choque de Saphira o atingiu um segundo depois. Ela bateu nas árvores e arbustos quando veio correndo do rio para ficar do lado dele, exibindo as presas e com a cauda erguida de modo ameaçador. Esteja preparado para qualquer coisa, alertou ela. Ele pode ser capaz de usar a magia. Você é herdeiro dele? Perguntou Eragon de modo furtivo, pondo a mão em Zarok. O que ele pode estar querendo comigo? Será que ele está trabalhando para o rei? Eu não escolhi ser assim, gritou Murtagh. A angústia atormentava o seu rosto. Ele rasgou as roupas com um ar de desespero no rosto, arrancando a túnica e a camisa e expondo o tronco. Olhe, ele pediu e virou de costas para Eragon. Inseguro, Eragon inclinou-se para a frente, forçando os olhos na escuridão. Lá, em cima da pele bronzeada e musculosa de Murtagh, havia uma cicatriz esbranquiçada que se estendia do seu ombro direito até o lado esquerdo de sua cintura, um testamento de uma agonia terrível. Está vendo isso? Perguntou Murtagh amargamente. Ele começou a falar mais depressa, como se estivesse aliviado por seu segredo ter sido finalmente revelado. Eu tinha apenas 3 anos quando ganhei isso. Durante um de seus vários ataques de raiva, enquanto estava embriagado, Morzan jogou sua espada na minha direção quando passei correndo. Minhas costas foram abertas por essa espada que você hoje carrega, a única coisa que eu esperava receber como herança, até que Brown a roubou do cadáver do meu pai. Tive sorte, suponho, pois havia um curandeiro por perto que evitou que eu morresse. Você precisa entender, eu não amo o Império ou o Rei, não devo submissão a eles e não desejo fazer mal nenhum a você. Os apelos dele eram quase frenéticos. Eragon, ainda inseguro, tirou a mão do cabo de Zarok. Então o seu pai, ele disse com voz hesitante, foi morto por...
Isso, por Brown, disse Murtagh. Ele voltou a vestir a túnica com um ar desinteressado. Uma trombeta soou atrás deles, fazendo Eragon gritar: Vamos, corra comigo! Murtagh bateu as rédeas dos cavalos, forçando-os a iniciar um trote exaustivo. Os seus olhos estavam fixos, olhando para a frente, enquanto Arya sacudia de modo letárgico na sela de fogo na neve. Saphira ficou ao lado de Eragon, acompanhando facilmente o ritmo da corrida com suas pernas longas. Você poderia andar mais facilmente no leito do rio, disse ele quando ela forçou passagem, quebrando vários galhos que impediam seu caminho. Não vou deixar você com ele. Eragon ficou satisfeito com a proteção dela. O filho de Morzan, disse ele entre passos largos, é difícil acreditar na sua história. Como vou saber que você não está mentindo? Por que eu mentiria? Você poderia estar... Murtagh o interrompeu rapidamente. Não posso provar nada a você agora. Guarde suas dúvidas até chegarmos aos Varden. Eles me reconhecerão rapidamente. Eu preciso saber, pressionou Eragon. Você serve ao Império? Não. E se servisse, o que eu ganharia viajando com você? Se eu estivesse tentando capturá-lo ou matá-lo, o teria deixado na prisão. Murtagh tropeçou ao pular um tronco caído. Você pode estar levando os Urgaus até os Varden. Então, disse Murtagh rapidamente, por que ainda estou com você? Agora eu já sei onde os Varden estão. Que razão eu teria para me entregar a eles? Se nós fôssemos atacá-los, eu daria a volta e me juntaria aos Urgaus. Talvez você seja um assassino, afirmou Eragon de modo categórico. Pode ser, mas você não pode ter certeza, não é? Saphira? Perguntou Eragon simplesmente. Sua cauda passou zunindo acima da cabeça dele. Se ele quisesse fazer mal a você, já poderia ter feito há muito tempo. Um galho chicoteou o pescoço de Eragon, fazendo uma linha de sangue aparecer em sua pele. O barulho da cachoeira ficava mais alto. Quero que você observe Murtagh atentamente quando chegarmos aos Varden. Ele pode fazer alguma besteira e não quero que seja morto por acidente. Farei o melhor que puder, disse ela enquanto abria caminho com os ombros entre duas árvores, arrancando pedaços das cascas dos troncos. A trombeta soou atrás deles novamente. Eragon olhou de relance por cima do ombro, esperando ver os Urgal surgindo na escuridão. A cachoeira agitava-se vagarosamente à frente deles, afogando os sons da noite. A floresta acabou e Murtagh fez os cavalos pararem. Estavam em uma margem repleta de pedras diretamente à esquerda da foz do rio Dente de Urso. O profundo lago Koth-Chamerna enchia o vale, bloqueando o caminho. A água resplandecia com o fraco brilho das estrelas. As encostas das montanhas restringiam a passagem em volta de Koth-Chamerna a estreitas faixas de praias em cada um dos lados do lago, ambas com não mais do que alguns centímetros de largura. Na parte posterior do lago, uma larga cortina de água caía do alto de um precipício escuro, formando uma densa espuma que parecia fervilhar. Nós vamos até a cachoeira? Perguntou Murtagh tenso. Vamos! Eragon tomou a frente e começou a caminhar pelo lado esquerdo do lago. As pedras embaixo dos pés deles estavam molhadas e cobertas de musgo. Quase não havia espaço para Saphira entre a íngreme encosta da montanha e o lago. Ela tinha de andar com duas patas dentro da água. Eles já haviam percorrido meio caminho até o final da cachoeira, quando Murtagh alertou. Urgaus! Eragon virou-se depressa. Pedras voaram debaixo de seus calcanhares. Às margens do Koth-Chamerna, onde eles estavam há apenas alguns minutos, figuras gigantescas surgiram da floresta. Os Urgaus se reuniram diante do lago. Um deles apontou para Saphira. Palavras guturais pairavam sobre a água. Imediatamente a horda dividiu-se e começou a dar a volta em ambos os lados do lago, deixando Eragon e Murtagh sem uma rota de fuga. As margens estreitas fizeram os corpulentos Khul marcharem em fila única. Corram! Gritou Murtagh, desembainhando sua espada e dando tapas nos flancos dos cavalos. Saphira decolou sem dar aviso e voltou-se em direção aos Urgaus. Não! Berrou Eragon, gritando com a mente. Volte! Mas ela continuou sem levar em consideração os apelos dele. Com um esforço agonizante, desviou o olhar dela e se jogou para a frente, arrancando Zarok de sua bainha. Saphira mergulhou para cima dos Urgaus, rosnando de modo assustador. Eles tentaram correr, mas estavam presos contra as paredes das montanhas. Ela pegou uns dos monstros com as garras e levou o Urgal que gritava para o alto, cortando com suas presas. O corpo silencioso caiu no lago um instante depois, faltando um braço e uma perna.
Os Skull continuaram contornando o lago Kochamerna. Com fumaça saindo nas narinas, Saphira mergulhou para cima deles novamente. Ela virou e girou quando uma nuvem de flechas negras foi disparada contra ela. A maior parte dos projéteis ricocheteou em suas escamas laterais, produzindo apenas alguns arranhões, mas ela rugiu quando as outras furaram suas asas. Os braços de Eragon doeram, compartilhando sua dor, e ele teve de se conter para não voltar correndo para tentar defendê-la. O medo encheu suas veias quando ele viu a fila de Urgal se aproximando deles. Tentou correr mais rápido, mas seus músculos estavam cansados demais e as rochas eram muito escorregadias. Depois, com uma grande pancada na água, Saphira mergulhou de cabeça no Kochamerna. Ela submergiu completamente, produzindo ondas por todo o lago. Os Urgals ficaram olhando nervosamente para as águas escuras que cobriam seus pés. Um rosnou algo indecifrável e enfiou sua lança dentro do lago. A água explodiu quando Saphira saiu das profundezas. As mandíbulas dela agarraram a lança, quebrando-a como um graveto ao arrancá-la das mãos do Ku com uma torção violenta. Antes que ela pudesse pegar o monstro, os companheiros dele lançaram suas flechas nela, sangrando seu nariz. Saphira se jogou para trás e sibilou zangada, batendo na água com sua cauda. Mantendo a lança apontada para ela, o líder do bando tentou passar para frente, mas foi detido quando ela agarrou as pernas dele. A fila dos Urgal foi forçada a parar enquanto ela o detinha. Enquanto isso, os Skull do outro lado do lago ainda corriam em direção à cachoeira. Eu os prendi, disse ela a Eragon de forma sucinta, mas ande depressa, eu não posso segurá-los por muito tempo. Os arqueiros na margem já miravam nela. Eragon concentrou-se em andar mais rápido, mas uma pedra cedeu embaixo do pé dele, fazendo-o tropeçar. O braço forte de Murtagh o manteve de pé e, agarrando um o antebraço do outro, gritaram fazendo os cavalos avançar. Estavam quase chegando à cachoeira. O barulho era ensurdecedor, como de uma avalanche. Uma parede branca de água jorrava do penhasco, atingindo furiosamente as pedras embaixo e produzindo uma névoa de gotas d'água que enchiam o ar e escorriam pelo rosto deles. A 4 metros da cortina trovejante, a praia alargava-se, dando a eles espaço para manobrar. Saphira rugiu quando a lança de um Urgal arranhou seu quadril e voltou a mergulhar. Com sua retirada, os Skull começaram a avançar a passos largos. Eles estavam a apenas algumas centenas de metros de distância. O que faremos agora? Perguntou Murtagh friamente. Eu não sei, deixe-me pensar, gritou Eragon tentando lembrar das instruções dadas pela memória diária. Examinou o solo até achar uma pedra do tamanho de uma maçã. Ele a pegou e bateu no penhasco perto da cachoeira, gritando: Aí, Varden, Aberdu, Shutgal, Gatavanta. Nada aconteceu. Ele tentou de novo, gritando mais alto do que antes, mas só conseguiu machucar a mão. Virou-se em desespero para Murtagh. Estamos presos. As palavras dele foram interrompidas quando Saphira pulou para fora do lago, espirrando água gelada em cima deles. Ela pousou na praia e se agachou pronta para lutar. Os cavalos recuaram nervosos, tentando fugir. Eragon fez contato mental para tentar acalmá-los. Atrás de você, gritou Saphira. Ele virou-se e viu o líder dos Urgals correndo em sua direção com uma pesada lança em punho. De perto, os Skull eram tão alto quanto um pequeno gigante, com pernas e braços tão grossos como troncos de árvores. Murtagh jogou o braço para trás e atirou sua espada com uma velocidade incrível. A longa arma girou uma vez, atingindo os Skull em cheio no peito e produzindo um barulho abafado de algo sendo quebrado. O grande Urgal tombou no chão, soltando uma golfada sufocada. Antes que outro daqueles monstros pudesse atacar, Murtagh correu para a frente e arrancou sua espada do corpo. Eragon ergueu sua mão gritando: Dierda tierra calfes! Estalos agudos soaram no penhasco. 20 dos Urgals que atacavam caíram no Kochamerna, uivando e agarrando suas pernas de onde se projetavam pedaços de ossos. Sem diminuir o passo, os outros Urgals avançaram, passando por cima de seus companheiros caídos. Eragon lutou contra sua exaustão, colocando uma das mãos em Saphira para obter apoio. Uma nuvem de flechas, impossível de se ver na escuridão, passou sobre eles, batendo no penhasco. Eragon e Murtagh se abaixaram, cobrindo a cabeça. Soltando um pequeno rosnado, Saphira pulou, ficando na frente deles, para que as laterais guarnecidas de seu corpo os protegessem e aos cavalos. Um coro de tinidos foi ouvido quando a segunda bateria de flechas ricocheteou em suas escamas.
E agora, gritou Murtagh, ainda não havia abertura nenhuma no penhasco. Não podemos ficar aqui. Eragon ouviu Saphira gemer quando uma flecha perfurou a ponta de sua asa, cortando a membrana fina. Ele olhou nervosamente em volta, tentando entender por que as instruções de Arya não tinham dado certo. Eu não sei, a abertura devia estar aqui. Por que não pergunta a Arya para ter certeza, exigiu Murtagh. Ele soltou a espada, pegando depressa o arco nas bolsas que estavam em Tornak, e com um movimento rápido ele disparou uma flecha entre os espinhos nas costas de Saphira. Um momento depois, um urgal caiu na água. Agora, ela está morrendo. Como vai achar energia para dizer alguma coisa? Eu não sei, gritou Murtagh, mas é melhor você pensar em alguma coisa, pois não podemos enfrentar um exército sozinhos. Eragon, rosnou Saphira de modo insistente. O que foi? Estamos no lado errado do lago. Eu vi as memórias de Arya através de você e acabei de perceber que não estamos no lugar certo. Ela encostou a cabeça no peito quando outra nuvem de flechas veio na direção deles. A cauda se agitou de dor quando elas a atingiram. Não posso mais suportar isso. Eles estão me fazendo em pedaços. Eragon enfiou Zarok com força dentro de sua bainha e gritou. Os Varden estão do outro lado do lago. Precisamos passar pela cachoeira. Notou, sentindo medo, que os urgaus que se encontravam às margens do Koth Amerna estavam chegando à queda d'água. Os olhos de Murtagh estavam fixos na violenta inundação que bloqueava a passagem deles. Nunca conseguiremos passar com os cavalos por ali, mesmo se conseguirmos nos manter em pé. Vou convencê-los a nos seguir, disse Eragon depressa, e Saphira pode levar a Arya. Os gritos e berros dos urgaus fizeram fogo na neve bufar de modo zangado. A elfa estava relaxada em suas costas, ignorando o perigo. Murtagh deu de ombros. É melhor do que apanharmos até morrer. Ele, de modo ágil, cortou as cordas que prendiam a Arya na cela de fogo na neve e Eragon pegou a elfa enquanto ela deslizava até o chão. Estou pronta, disse Saphira levantando-se e ficando meio agachada. Os urgaus que se aproximavam hesitaram, incertos quanto às intenções dela. Agora! Gritou Eragon. Ele e Murtagh jogaram a Arya em cima de Saphira e prenderam as pernas dela na cela. No mesmo segundo em que eles terminaram, Saphira abriu suas asas e alçou voo para cima do lago. Os urgaus que estavam atrás dela uivaram quando viram que ela ia escapar. Flechas ricochetearam em sua barriga. Os Khul do outro lado aceleraram o passo, querendo chegar à cachoeira antes dela pousar. Eragon usou seu poder mental para entrar nas mentes assustadas dos cavalos. Usando a língua antiga, ele disse a eles que, a não ser que atravessassem a cachoeira nadando, seriam mortos e devorados pelos urgaus. Embora eles não tenham entendido tudo o que ele disse, o significado de suas palavras era extremamente claro. Fogo na neve e Tornak jogaram a cabeça para frente e correram rumo à cortina de água que caía, relinchando quando a corrente bateu nas costas deles. Eles se debatiam, lutando para não ficar embaixo d'água. Murtagh embanhou sua espada e pulou atrás deles. Sua cabeça desapareceu no meio da espuma de bolhas antes de voltar à superfície jogando água pela boca. Os urgaus estavam bem atrás de Eragon e ele podia ouvir os pés deles quebrando os cascalhos. Com um ardente grito de guerra, ele pulou atrás de Murtagh, fechando os olhos um segundo antes que a água gelada o atingisse. O tremendo peso da queda d'água o atingiu nos ombros com uma força capaz de quebrar os ossos. O rugido entorpecedor da água encheu seus ouvidos. Ele foi jogado para o fundo, onde seus joelhos bateram no leito do lago. Ele deu um impulso para cima com todas as suas forças e conseguiu sair parcialmente da água. Antes que pudesse respirar, a cascata voltou a jogá-lo com toda a força para baixo. Tudo o que ele pôde ver foi uma mancha branca conforme a espuma se formava em volta dele. Eragon tentou emergir de modo frenético para aliviar os seus pulmões que ardiam, mas conseguiu emergir apenas alguns centímetros antes do dilúvio deter sua subida. Ele entrou em pânico, batendo seus pés e braços, lutando com a água. Devido ao peso de Zarok e de suas roupas molhadas, voltou para o fundo do lago, incapaz de pronunciar as palavras da língua antiga que poderiam salvá-lo. De repente, uma mão forte agarrou a parte de trás de sua túnica e arrastou-o pela água. Seu salvador rasgava o lago com braçadas rápidas e curtas. Eragon esperava que fosse Murtagh e não um urgal. Emergiram e saíram cambaleantes em uma praia repleta de seixos. Eragon tremia violentamente, o corpo dele todo agitava-se de modo involuntário.
Sons de combate surgiram à direita e ele virou-se na direção deles, esperando um ataque dos Urgaus. Os monstros do lado oposto da margem, onde ele estava momentos antes, caíam devido a uma chuva de flechas que eram disparadas de fendas que pontilhavam a parede do penhasco. Um grande número de Urgaus já flutuava de barriga para cima na água, cravados de flechas. Os que estavam na margem de Eragon estavam acuados de modo similar. Nenhum dos dois grupos podia recuar de suas posições expostas, pois fileiras de guerreiros apareciam de alguma forma atrás deles, onde o lago encontrava as encostas das montanhas. A única coisa que evitava que os Krul mais próximos atacassem Eragon era a chuva constante de flechas. Os arqueiros escondidos pareciam estar determinados a manter os Urgaus afastados. Uma voz rouca perto de Eragon disse: "Ac Gontras Dorzda." O que eles estavam pensando? Você teria se afogado. Eragon jogou-se para trás assustado. Não era Murtagh que estava ao lado dele, mas um homem diminuto que não passava da altura do cotovelo dele. O anão estava ocupado torcendo a água de sua longa barba trançada. O peito dele era troncudo e ele usava um colete feito de elos de ferro cortados na altura dos ombros, o que revelava seus braços musculosos. Um machado de guerra pendia de uma larga tira de couro presa em volta de sua cintura. Um chapéu com cobertura de ferro, ostentando um símbolo composto por um martelo cercado por 12 estrelas, estava firme em sua cabeça. Mesmo com o chapéu, ele mal chegava a 1,20 m de altura. Olhou de modo ansioso para a luta e disse: "Barzul, mas eu desejava poder me juntar a eles." Um anão, Eragon desembaiou Zaro que procurou Saphira e Murtagh. 2 portas de pedras com quase 4 metros de espessura abriram-se no penhasco, revelando um túnel largo com perto de 9 metros de altura que abria caminho para a profundeza da montanha. Uma fileira de lampiões sem chamas enchia a passagem com uma fraca luz cor de safira que se derramava no lago. Saphira e Murtagh estavam em pé na frente do túnel, cercados por uma mistura de homens e anões. Ao lado de Murtagh estava um homem calvo e sem barba, vestindo uma túnica roxa e dourada. Ele era mais alto do que todos os outros humanos e segurava uma adaga encostada ao pescoço de Murtagh. Eragon tentou usar o seu poder, mas o homem da túnica disse com uma voz aguda e ameaçadora: "Pare, se você usar a magia, matarei seu querido amigo, que teve a delicadeza de dizer que você é um cavaleiro. Não pense que não saberei se você recorrer à magia. Você não pode esconder nada de mim." Eragon tentou argumentar, mas o homem rangeu os dentes e apertou ainda mais a adaga contra a garganta de Murtagh. "Basta. Se você disser ou fizer algo que eu não tenha mandado, ele morrerá. Agora todos para dentro." Ele foi para o túnel, puxando Murtagh com ele, mantendo os olhos em Eragon. "Saphira, o que devo fazer?" perguntou Eragon rapidamente, enquanto os homens e os anões seguiam o captor de Murtagh, levando os cavalos com eles. "Vá com eles", aconselhou ela, "e torça para que fiquemos vivos." Ela entrou no túnel também, extraindo olhares nervosos daqueles que a cercavam. Relutante, Eragon a seguiu, consciente de que os olhos dos guerreiros estavam em cima deles. Seu salvador, o anão, andava ao lado dele, mantendo uma de suas mãos no cabo de seu machado de guerra. Completamente exausto, Eragon entrou cambaleante na montanha. As portas de pedra fecharam-se atrás deles, produzindo apenas um leve som. Olhou para trás e viu uma parede sem nenhuma emenda onde havia estado a abertura. Eles estavam presos lá dentro, mas será que estavam mais seguros?